O céu se estende vasto, uma extensão serena de nuvens que serve como um santuário para a alma. Sob este dossel imenso, uma pequena figura encapuzada atravessa o terreno acidentado da floresta demoníaca, um lugar onde passou décadas em contemplação silenciosa. Sua rotina é subitamente interrompida quando ele descobre um corpo caído entre a vegetação rasteira, e um choque de reconhecimento o atinge ao olhar para a garota desfalecida. Ela não é outra senão Noah Graham, a própria pessoa que ele mais admirava de um mundo que conheceu, deitada em defesa diante dele. Ele cambaleia com o choque, sua mente acelerada ao recordar um evento específico de uma história onde diziam que ela havia vagado por esta fronteira perigosa. Enquanto ela permanece inconsciente, ele luta com o peso da situação, dividido entre a segurança de sua solidão e o impulso de intervir. No fim, ele não consegue se permitir abandoná-la e levanta cuidadosamente seu corpo franzino, decidindo colocá-la sob sua proteção. Esta jovem pertence aos Guardiões, um grupo dedicado a defender o reino humano dos monstros que espreitam além da fronteira, um papel que ela desempenhava com determinação sombria. Ele se lembra de sua trágica história individual no jogo Foliotopia, um mundo digital que ele habitou em uma vida anterior, onde as lutas dela eram apenas entretenimento. Olhando para ela agora, um pensamento sombrio e reverente cruza sua mente. Se sua vida tivesse que terminar, não haveria honra maior do que cair pelas mãos dela. Ela estava ali, pequena e cansada, segurando uma ferramenta de limpeza enquanto o diretor do orfanato da cidade de Lailia a olhava de cima. Ele notou sua eficiência ao terminar a limpeza dos esgotos, ao que ela só pôde oferecer uma afirmação suave e submissa. Mesmo com o cair da noite, seu trabalho não cessou. O diretor entregou-lhe um balde pesado, ordenando que ela esfregasse as latrinas em seguida. Apesar da hora tardia, ela aceitou a tarefa com um sim vazio, seu espírito já começando a entorpecer. Pouco depois, o som de moedas tilintando sinalizou uma mudança em sua existência miserável. Enquanto o mercador entregava uma bolsa pesada ao orfanato, ela sentiu um lampejo de esperança, pensando que talvez essa partida finalmente levasse a algo melhor. Essa esperança foi despedaçada instantaneamente por um empurrão violento que a enviou cambaleando pelo chão frio. Uma voz cruel a provocou, sugerindo que ela facilitasse as coisas para si mesma enquanto as pesadas correntes de ferro chacoalhavam contra seus membros finos. Ela ficou ali tossindo, a poeira da masmorra enchendo seus pulmões enquanto tentava entender sua situação. Ela implorou aos seus captores, insistindo que havia realizado todas as tarefas que lhe foram confiadas e que não tinha feito nada para merecer tal brutalidade. Seus apelos caíram em ouvidos moucos enquanto um homem se agigantava sobre ela, sua sombra engolindo sua pequena figura. Ele a lembrou com indiferença fria que ela não passava de uma escrava, e que suportar tal tratamento era simplesmente parte de seu papel. Mais tarde, ela foi apresentada como uma peça de gado a um homem de aparência rica que a inspecionou com um olhar calculista. O mercador gabou-se de sua qualidade, enquanto o nobre murmurava em contemplação, seus olhos demorando-se na forma abatida da menina. Ele estendeu a mão, inclinando o queixo dela para cima para inspecionar sua compra potencial mais de perto. Com um sorriso de escárnio, ele declarou sua intenção de comprá-la, deixando-a de olhos arregalados e tremendo com um medo novo e incerto. Por um momento fugaz, sua vida pareceu se transformar em um sonho, preenchida pelo calor de uma cama de verdade, o gosto de comida real e o toque de roupas limpas. Parecia tão surreal que ela começou a se perguntar se todo o seu passado de sofrimento não passará de uma mentira. Mas o sonho era uma fachada cruel, rapidamente substituída pela dura realidade ao se ver amarrada pelos pulsos e suspensa no teto. Enquanto um homem se aproximava com um chicote enrolado, ela endureceu seu coração, sussurrando para si mesma que poderia suportar isso, assim como suportou tudo mais. Ela estava com as outras, um pequeno grupo de meninas levadas para o ar livre pelo homem de armadura. Por um breve momento, pareceu que o longo pesadelo delas poderia estar chegando ao fim, mas tais esperanças eram fugazes e frágeis. Confusa com a mudança repentina na rotina, ela olhou para o guardião, questionando o paradeiro de seu mestre. O soldado permaneceu estoico, informando-as de que, por ordem do Lorde, todas seriam libertadas, embora seu olhar frio sugerisse um significado mais sombrio por trás da palavra. Lá no alto, em uma sacada de pedra, o Lorde as observava com uma expressão entediada e predatória. Ele refletiu em voz alta sobre a escassez de entretenimento neste mundo, dirigindo-se às meninas como suas escravas leais antes de se preparar para conceder-lhes um último e cruel presente. A verdadeira natureza da libertação delas foi revelada quando portões pesados se abriram, liberando uma matilha de cães rosnantes e um homem-fera corpulento na arena. A voz do nobre ecoou pelo local, declarando zombeteiramente que lhes concederia tempo para brincarem por suas vidas. Deixadas sozinhas na vasta e vazia extensão, as meninas ficaram paralisadas pela mudança repentina do cativeiro para uma caçada. O céu aberto não oferecia conforto, apenas a terrível percepção de que agora eram presas em um jogo que não podiam vencer. A violência explodiu em um instante quando os monstros avançaram, suas garras e dentes encontrando alvos fáceis entre as crianças em pânico. Em meio aos gritos e às tentativas inúteis de usar magia contra as feras, ela permaneceu no centro da carnificina, seus olhos arregalados com uma mistura de horror e uma resolução desesperada e crescente. Tremendo de uma raiva que ameaçava consumi-la, ela encarou os monstros e o homem que observava do alto. Entre dentes cerrados, ela cuspiu uma maldição, rotulando todos eles como nada mais do que lixo. Enquanto uma fera avançava contra ela, ela evitou por pouco o golpe mortal, seu corpo atingindo o chão com um baque pesado. Ela se recusava a aceitar um fim tão patético, sua mente gritando que não iria simplesmente se deitar e morrer para a diversão deles. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela se arrastava pela poeira, cada fibra de seu ser focada no objetivo singular de escapar. Ela ordenou a si mesma que continuasse se movendo, que lutasse contra o inevitável com cada gota de força que lhe restava. Cercada por um círculo de predadores no coração de uma floresta morta, ela estava sozinha contra as sombras que avançavam.
O pensamento singular e impulsionador da sobrevivência ecoava no ar, um voto silencioso de resistir mesmo enquanto os monstros se aproximavam para o abate. Ela desaba, seu corpo recusando-se a obedecer enquanto as sombras dos monstros pairam sobre ela. Sua visão embaça, e o peso esmagador de seu isolamento se instala, não resta ninguém para ajudá-la, e o fim parece inevitável. Enquanto uma fera avança com um rosnado gutural, uma centelha de desafio surge dentro dela. Uma luz estranha e etérea começa a emanar de sua palma estendida, alimentada por um voto desesperado e silencioso de que ela não deixará sua vida terminar neste lugar sombrio. Com o olhar fixo na ameaça que se aproxima, aquela centelha interna explode em uma determinação ofuscante. Ela grita sua recusa em perecer, todo o seu ser focado no poder que surge através das pontas de seus dedos. A explosão resultante de energia pura é cataclísmica, um pilar de luz branca que rasga o ar e atinge o monstro de frente. Sua voz se junta ao rugido do poder, um grito primordial de sobrevivência que ecoa por entre as árvores. A força da explosão faz a criatura cambalear, sua forma dissolvendo-se no brilho. Ela cerra o punho, seu rosto uma máscara de determinação feroz enquanto finalmente assume o controle da força misteriosa dentro de si. Esta onda radiante continua a se expandir, varrendo a clareira e repelindo toda a matilha de monstros. No centro da tempestade, ela permanece transformada, um farol de luz no coração da floresta morta. À medida que o brilho ofuscante desaparece, a terra queimada sob seus pés é substituída por um tapete macio de pétalas e luz. A atmosfera opressiva da caçada desapareceu, substituída por uma calma estranha e não natural. Ela se vira, encontrando-se não mais em um matagal escuro, mas em um vasto prado ensolarado. A beleza da cena é avassaladora, um contraste gritante com o pesadelo do qual ela acabou de escapar, e ela só consegue sussurrar maravilhada com a visão. A percepção de que os monstros se foram traz uma paz súbita e vazia. Ela se pergunta se cruzou para outro reino inteiramente, sua força finalmente falhando enquanto ela afunda no chão entre as flores. Deitada ali, ela olha para o céu cintilante, seus olhos pesados de exaustão. O mundo desaparece em branco enquanto ela cai na inconsciência, o mistério de sua sobrevivência e o lugar estranho que ela agora habita deixados sem resposta. Ela acorda em um quarto desconhecido, segurando a cabeça enquanto tenta entender o que está acontecendo ao seu redor. As paredes de madeira e os móveis simples não oferecem pistas sobre onde está ou como chegou ali, deixando-a em um estado de vulnerabilidade desorientada. De repente, a porta desliza, revelando a face monstruosa de um homem-porco, com suas presas brilhando sob a luz enquanto ele espia para dentro com um olhar ameaçador. A presença da criatura é uma intrusão chocante no quarto silencioso. A visão da criatura paralisa no lugar, um suspiro escapando de seus lábios enquanto a realidade de sua situação começa a cair. O medo aperta seu coração, tornando-a momentaneamente incapaz de se mover ou falar. Antes que a besta possa agir, uma pequena figura encapuzada emerge das sombras, seus olhos brancos brilhantes fixos nela com uma intensidade que parece ao mesmo tempo antiga e alienígena. A chegada do recém-chegado muda a tensão no quarto, introduzindo um elemento novo e imprevisível. Eles trocam olhares em um impasse tenso, o ar pesado com perguntas não ditas enquanto a entidade fala em um tom baixo e rítmico. Ela desafia para um jogo de encarar, sugerindo zombeteiramente que o primeiro a rir ou desviar o olhar será o perdedor, perturbando ainda mais seus nervos já abalados. Sem aviso, a pequena figura libera uma poderosa rajada de magia de vento, a força do vendaval estilhaçando as estruturas de madeira ao redor e lançando destroços pelo ar. A violência súbita do ataque não deixa espaço para negociação. Em uma tentativa desesperada de sobrevivência, ela recorre ao seu próprio poder latente, manifestando um campo psicocinético que suspende os móveis pesados no ar. Ela cria um escudo de madeira e metal flutuante, sua vontade se manifestando como uma força física contra o ataque. O quarto se torna um campo de batalha caótico de energias em conflito, enquanto sua defesa telecinética luta para resistir à pressão implacável do vendaval mágico da entidade. Objetos são despedaçados e lançados pelo espaço em um turbilhão de destruição. Apesar de colocar cada gota de sua vontade na luta, ela percebe com um pavor crescente que seus esforços estão sendo neutralizados sem esforço. Ela observa que seu poder, que julgava significativo, está sendo anulado por simples magia de vento, levando-a à terrível conclusão de que esta entidade encapuzada existe em um nível de poder totalmente diferente de tudo que ela já enfrentou. Um mestre misterioso começa a irradiar uma luz intensa e cegante, e a pressão é tamanha que a jovem perde o fôlego, sentindo um aperto sufocante em seu pescoço. Ela luta contra a força invisível, sua mente divagando sobre a ironia amarga de morrer pelas mãos de quem mais admirava, mas, mesmo com as forças se esvaindo, ela estende a mão uma última vez. De repente, a pressão desaparece quando a figura encapuzada se vira, deixando-a desabar no chão frio, ofegante e em estado de choque absoluto. Ele permanece imóvel, com seus olhos brilhantes fixos no vazio, declarando que o tormento finalmente chegou ao fim. Caída e exausta, ela encara o nada, refletindo sobre a longa e árdua jornada que enfrentou e a pequena esperança de que algum tipo de recompensa pudesse tê-la guardado. Com um braço cansado cobrindo os olhos, ela se resigna a esse fim indigno, sentindo o peso do fracasso em seu coração. Um som rítmico de algo fritando começa a quebrar o silêncio, acompanhado pelo aroma apetitoso de carne assada. O mestre não estava preparando uma execução, mas sim um banquete, girando diligentemente a carcaça de um javali sobre uma fogueira estalante. Assustada com a mudança repentina de clima, ela se levanta e observa confusa enquanto seu suposto carrasco cuida da refeição, percebendo que a fera de antes agora é o jantar deles. Ele então estende um espeto de madeira com um pedaço de carne suculento e dourado, oferecendo a ela em um gesto silencioso de cuidado. Ele gira habilmente os espetos sobre as chamas crepitantes, enquanto o aroma de carne assada preenche o ar. Noah observa, com os olhos arregalados de descrença diante da domesticidade da cena. Enquanto a gordura pindeixia no fogo, ela luta para conciliar a imagem de uma entidade aterrorizante com o ato de preparar uma refeição.
O absurdo de um monstro cozinhando para ela a deixa sem palavras. Ele solta um som suave e rítmico, talvez uma risadinha, ao ver a expressão perplexa dela. Ela, enquanto isso, só consegue encarar, com a mente correndo para dar sentido a essa mudança repentina de carrasco para cozinheiro. Um ronco alto e traiçoeiro vindo de seu estômago quebra o silêncio, traindo sua fome desesperada. Percebendo a necessidade dela, ele estende um espeto, incentivando-a silenciosamente a pegá-lo e comer. Ela aceita a oferta, encarando a carne tostada com uma mistura de suspeita e desejo. A situação continua totalmente incompreensível para ela, mas a demanda física por sustento está se tornando impossível de ignorar. Com uma respiração profunda, ela finalmente cede, devorando a carne com uma fome desesperada. Ela decide que, se precisa comer, o fará, independentemente das circunstâncias estranhas. Ele a observa de perto, com seus olhos brilhantes fixos nela enquanto ela come. Ele parece quase apologético em seus pensamentos, notando a falta de tempero, mas esperando que o ponto da carne seja do agrado dela. À medida que o calor da comida se espalha por seu corpo, lágrimas começam a brotar e transbordar, escorrendo pela sujeira em suas bochechas. O simples ato de ser alimentada, após tantas dificuldades, desencadeia uma liberação emocional que ela não consegue conter. Ela continua a comer entre soluços, maravilhada com o fato de uma refeição tão básica poder ter um gosto tão incrível. Ele permanece como um observador silencioso, sua presença não sendo mais uma ameaça, mas uma estranha fonte de conforto. Cada mordida é uma revelação, o sabor carregando um calor que parece ser mais do que apenas temperatura. Para ela, a carne não tem apenas um gosto bom, tem gosto de uma bondade que ela não conhecia há muito tempo. Ela continua a chorar, o peso da bondade simples do mestre finalmente rompendo a represa de sua tristeza de longa data. A pequena figura encapuzada permanece em silêncio ao lado dela, uma sentinela quieta no vasto espaço vazio. Enquanto ela esconde o rosto nos braços, o mestre reflete sobre os vislumbres que teve do passado dela. Ele reconhece a força pura que deve ter sido necessária para ela suportar tamanha adversidade e ainda permanecer de pé. Ele olha para frente, seus olhos brilhantes fixos no horizonte. Neste mundo, humanos e monstros são inimigos declarados, um fato que ele sempre aceitou ao escolher viver em isolamento, longe das complicações de ambas as raças. No entanto, essa resolução vacila quando ela estende a mão, sua pequena mão tremendo ao agarrar a bainha de seu manto escuro. Ele percebe que testemunhar um sofrimento tão profundo torna impossível para ele simplesmente dar as costas. Olhando para ele com olhos ainda brilhando com lágrimas não derramadas, ela faz a pergunta que a tem assombrado. Ele é realmente seu aliado? A vulnerabilidade crua em seu olhar o atinge com uma força inesperada e avassaladora. Em resposta, ele faz um aceno firme e decisivo. O gesto simples a pega desprevenida, seus olhos se arregalando enquanto a realidade do apoio dele começa a ser absorvida. Um sorriso suave e genuíno finalmente toca seus lábios, e ela sussurra um agradecimento sincero. A tensão que a dominava por tanto tempo parece derreter naquele único e silencioso momento de gratidão. Ele emite um som baixo e melódico, levando-a a inclinar a cabeça com curiosidade. Ela se pergunta em voz alta se ele é capaz de falar, ou se sua comunicação se limita a esses tons estranhos e ressonantes. Ele acena novamente, confirmando que a entende perfeitamente. Ela acha a situação cada vez mais peculiar, mas há uma sensação crescente de conforto em sua interação não convencional. Mais tarde, enquanto ela se senta na beira de uma cama simples, o mestre solta uma série de sons alegres que lembram risadas. Ela não pode deixar de refletir sobre o absurdo de tudo isso, tendo sido tratada como nada mais do que uma ferramenta desde o nascimento. Esse calor repentino parece um sonho estranho e belo. Ela reflete sobre seu passado de isolamento, um sorriso leve e genuíno surgindo em seus lábios ao perceber que, pela primeira vez, alguém estendeu a mão para ajudá-la. Olhando para seu salvador enquanto ele se move pelo quarto, ela nota a ironia da situação. O herói que a resgatou é, na verdade, um monstro. Com a curiosidade aguçada, ela pergunta à criatura seu nome, imaginando se ele talvez possuísse um nome humano em uma vida anterior. A percepção de que ele não possui um nome neste mundo o atinge, levando-a a se oferecer entusiasticamente para lhe dar um. Ele fica internamente sobrecarregado de alegria com a perspectiva de receber um nome dela, enquanto ela considera sua aparência fantasmagórica e sugere o nome e rei. A simplicidade da escolha o deixa momentaneamente atordoado, com sua mente vacilando diante de quão direto e despojado o nome realmente é. No entanto, ele aceita o título com uma sensação de profunda satisfação, levando-a a perguntar com uma expressão esperançosa se o nome o agrada. Ver o deleite dela lhe traz uma sensação de felicidade compartilhada, embora ele permaneça em silêncio, com seus olhos brilhantes fixos nela. Enquanto ela se acomoda em um momento de paz silenciosa, ele se lembra de que ela é mais do que apenas uma figura de interesse. Ela é uma menina viva com necessidades, e ele lhe apresenta uma bandeja de espetinhos quentes e saborosos. Ela começa a comer com um apetite renovado, a refeição simples trazendo um brilho de alegria ao seu rosto enquanto ele a observa, seu manto flutuando com uma sensação de contentamento. Ela dá uma mordida na carne, sua expressão suavizando enquanto oferece uma palavra silenciosa de gratidão por tudo que ele fez. Ela sente uma percepção sombria se abater sobre ela apesar do conforto da refeição, levantando o olhar com um sorriso leve e agridoce para explicar que não pode permanecer neste lugar. Sua declaração paira pesada no ar sobre a cabana silenciosa, deixando a figura encapuzada em um estado de choque total e sem palavras. Noah senta-se na beira da cama, sua expressão pesada com o fardo de uma decisão difícil. Ao lado dela, a figura encapuzada espera em silêncio, seus olhos brilhantes sendo a única luz no quarto escuro. Ela explica que, embora aprecie a gentileza demonstrada, simplesmente não pode sobreviver neste reino demoníaco.
Apesar de não ter memórias felizes para as quais retornar, um impulso inexplicável a incita a voltar para seu próprio mundo, mesmo que o caminho seja incerto. Levantando-se, a jovem começa a caminhar em direção à saída, sua voz suave, mas resoluta, enquanto oferece uma despedida final ao seu misterioso anfitrião. A entidade a observa partir, seus olhos circulares brilhantes fixos em sua forma que se retira, não revelando nenhuma emoção através de seu véu escuro enquanto o silêncio do quarto se aprofunda. No limiar, ela faz uma pausa uma última vez para expressar sua gratidão pela comida fornecida durante sua estadia, olhando para trás com uma mistura de tristeza e determinação. Com um clique suave, a porta se fecha, deixando o quarto em um silêncio repentino e pesado enquanto ela sussurra uma palavra final de despedida ao amigo que está deixando para trás. Momentos depois, ela está correndo pelos campos ensolarados, desesperada para encontrar o caminho de casa, mas sua fuga é interrompida quando um lobo monstruoso e rosnante salta das sombras para interceptá-la. Antes que a fera possa atacar, uma explosão repentina de energia mágica incinera a ameaça, e a figura encapuzada reaparece em um flash de luz, insistindo que ela não pode ter permissão para percorrer um caminho tão perigoso sozinha. A entidade se oferece para servir como seu guardião, provocando uma onda de alívio e emoção que a faz agarrar seu manto com força, seus olhos se enchendo de lágrimas de gratidão. Juntos, eles partem em direção ao horizonte sob um céu vasto e aberto, o vínculo entre eles fortalecido por esta reviravolta inesperada enquanto iniciam sua jornada a sério. Ela se senta ao lado da fogueira crepitante, olhando para seu companheiro com uma expressão pensativa. Ela nota que o ataque que ele usou anteriormente para salvá-la não parecia uma magia comum, o que a leva a questionar calmamente a natureza da força dele. Continuando seu raciocínio, ela se lembra de como a magia foi amplamente ineficaz contra a fera que encontraram durante sua tentativa de fuga. Um único disparo simplesmente não foi suficiente para deter tal criatura. Em resposta, a pequena figura encapuzada inclina a cabeça, ouvindo atentamente. Ela pergunta diretamente que tipo de poder ele possui, expressando uma curiosidade genuína para ver do que ele é realmente capaz. Ele se aproxima sem dizer uma palavra, com seus olhos brilhantes fixos nela. Ela recua levemente, confusa com a proximidade repentina enquanto ele estende a mão em direção às pernas dela. A entidade coloca a mão sobre a pele ferida dela, e uma luz suave começa a emanar de seu toque. Ela observa maravilhada enquanto seu cansaço físico e tensão mental parecem derreter, com suas feridas se fechando instantaneamente sob o brilho quente. Ela se levanta de um salto, sentindo uma súbita onda de vitalidade. A ficha cai. Ele possui o raro e incrível poder da magia de cura. Ele explica que, ao longo de várias décadas, experimentou várias habilidades até dominar a arte da restauração. Ela admite que o contraste entre sua aparência sombria e monstruosa e um poder tão gentil é bastante surpreendente. Um sorriso caloroso se espalha por seu rosto enquanto ela processa essa ironia. Ela acha fascinante que um ser considerado um monstro detenha o poder de curar, mas aceita o presente com gratidão. A discussão se volta para a natureza técnica dessa energia. Para manifestar tal feito, deve-se utilizar o Ki sagrado que reside dentro do corpo, canalizando para fora para curar a carne e o espírito. Ele esclarece ainda que, como o Ki sagrado é uma fraqueza fundamental para a maioria dos habitantes do reino demoníaco, é um poder que quase ninguém mais pode exercer sem se autodestruir. Ele se destaca como uma anomalia única, um protetor usando a própria essência que deveria ser sua ruína para protegê-la. Ele lidera o caminho enquanto as massivas fortificações de pedra da cidade-fortaleza, Urlag, surgem no horizonte. Noah reconhece as muralhas com o coração pesado, notando que um dia viveu sob sua proteção antes de sua vida ser virada do avesso. Ele reconhece a ironia de retornarem a este lugar, sua voz firme apesar da proximidade com a civilização humana. Enquanto caminham pelas ruínas desoladas fora da cidade, ele observa que essas terras já fizeram parte do território do norte, outrora cheias de vida antes que as implacáveis invasões de monstros forçassem a humanidade a recuar para trás dos altos muros. O silêncio do ermo é um lembrete cruel do que foi perdido para a escuridão que avança. Parando no limite da zona segura, a figura encapuzada informa a sua companheira que o guardião da fronteira vigia o caminho adiante, tornando seguro para ela seguir sozinha. Ele se prepara para partir, sugerindo que a jornada dele chegou à sua conclusão natural e que ela não precisa mais de sua proteção. Antes que ele possa se retirar, uma tensão súbita e aguda preenche o ar, fazendo Noah arquejar de terror enquanto uma presença letal se manifesta sem aviso. A atmosfera muda instantaneamente de uma despedida silenciosa para uma cena de perigo iminente. O silêncio é quebrado por um jato de sangue quando uma lâmina o atravessa, provocando um grito desesperado da garota. Ele percebe com uma finalidade sombria que sua jornada pode realmente terminar ali, suas forças falhando enquanto o golpe o atinge em cheio. No caos da emboscada, uma voz ressoa exigindo saber a identidade do intruso enquanto ele cambaleia sob o golpe devastador. A rapidez do assalto não deixa espaço para defesa ou explicação. Emergindo das sombras, o guardião da fronteira se posiciona com sua espada em punho, seu olhar frio e inabalável. Apesar de seu ferimento grave, o viajante encapuzado nota que o protetor do reino chegou ainda mais rápido do que o previsto, sua presença tão formidável quanto as lendas sugeriam. A figura escura e encapuzada observa em silêncio enquanto um orbe pulsante de luz se cura. Ela nota que o núcleo mágico está sendo restaurado, um feito que desafia a ordem natural deste mundo. Voltando-se para o jovem guerreiro que se prepara para a batalha, a entidade comenta que, embora os monstros geralmente pereçam sob o peso da energia sagrada, tais regras não se aplicam à sua espécie. O espadachim permanece tenso, segurando sua lâmina com força enquanto processa essa realidade impossível. Antes que o guardião possa reagir, o vulto encapuzado simplesmente desaparece no ar, deixando apenas um leve brilho onde antes estava. Os olhos do jovem se arregalam em descrença diante da velocidade absurda da partida. Ele é subitamente interrompido por um grito desesperado quando Noah Gran se lança à frente, com os braços estendidos para interromper o conflito.
Ela implora para que a violência pare, com um rosto marcado por uma mistura de medo e determinação. Enquanto ela exerce sua vontade, fragmentos pontiagudos de energia cristalina se manifestam no ar ao seu redor, brilhando com um poder latente. O guardião recua, com a mente acelerada ao identificá-la como uma usuária de habilidades rara e potente, perguntando-se que tipo de garota ele realmente encontrou. Baixando um pouco a guarda, ele a olha com um lampejo de reconhecimento, lembrando-se do breve encontro que tiveram no dia anterior. Ela parece surpresa por ele se lembrar dela em meio ao caos ao redor. A lembrança da destruição que testemunharam passa por sua mente, um lembrete sombrio dos riscos que enfrentam. Ela permanece em silêncio, seu olhar endurecendo ao aceitar o peso de sua própria história. O jovem, com expressão suavizando-se em preocupação, pergunta se ela está ilesa após o ocorrido. Percebendo que a situação ultrapassou sua autoridade, ele sugere que ela se encontre com o diretor, admitindo que não consegue lidar com esses desdobramentos sozinho. Ele se impertiga e oferece uma introdução formal, identificando-se como Will Stereo, um guardião da fronteira recém-nomeado e designado para as regiões do sul. Sua postura é disciplinada, mas seus olhos traem uma curiosidade persistente sobre a garota e seu companheiro misterioso. Enquanto começam a se afastar, a entidade encapuzada caminha ao lado dela, com seus olhos brilhantes fixos à frente. Ela reflete que o diretor certamente ficaria aliviado ao saber que ela ainda está entre os vivos, sugerindo uma conexão mais profunda com as autoridades desta terra. Ela permanece em silêncio enquanto o guardião observa seu companheiro, notando com um toque de resignação que a criatura sombria pretende segui-los até a cidade. O guardião suspira, reconhecendo que, após testemunhar o poder dela, não pode simplesmente deixá-los para trás. Ele resolve guiá-los, apesar da irregularidade da situação. Com um puxão firme, ele ajusta seu pesado manto de viagem, preparando-se para a jornada de volta ao quartel-general. Ela o segue de perto, com um enorme fardo redondo preso às costas que faz sua pequena estatura parecer ainda menor. A entidade sombria se aproxima, questionando o estado de espírito do guardião, ao que ele responde que não tem escolha a não ser manter o encontro recente em segredo por enquanto. Enquanto caminham, ele se apresenta formalmente como Will, explicando que todos os que servem como guardiões possuem uma força significativa, enquanto ela suavemente diz seu próprio nome em resposta. O grupo logo alcança as imponentes muralhas de pedra de uma grande propriedade, onde Will avisa a criatura encapuzada para permanecer em silêncio e discreta para evitar ser alvo de ameaças. Eles param diante de um par de portas duplas maciças e ornamentadas, e a escala da arquitetura deixa de olhos arregalados de admiração enquanto Will anuncia sua presença. Sem esperar por um convite formal, ele empurra as pesadas portas, entrando na sala enquanto chama pela autoridade lá dentro. Sentado atrás de uma mesa bagunçada está um homem de olhar afiado que não levanta os olhos de seus documentos, notando secamente que o conceito de bater a porta parece desconhecido para seu subordinado. Ele permanece sentado, seu olhar frio e analítico enquanto Will Steele apresenta formalmente a jovem, Noah Grant, que se esconde timidamente atrás do manto do guerreiro. Ao lado da mesa, o espadachim cai de joelhos, sua voz carregada de um alívio genuíno ao confirmar que ela está, de fato, viva e segura após seu calvário. Ele inclina a cabeça em um gesto de profundo pedido de desculpas, lamentando o fato de sua ordem não ter conseguido evitar as crueldades que ela sofreu nas mãos da nobreza corrupta. Ela desvia o olhar, sua voz suave, mas firme, insistindo que ele não tem motivos para pedir perdão, colocando a culpa exclusivamente no lixo que a maltratou. Suas palavras são recebidas com um aceno sombrio do guerreiro. Pela primeira vez, um sorriso fraco e cansado toca os lábios dela enquanto oferece sua absolvição silenciosa. Perto dali, um jovem subordinado observa a troca pesada, notando como a presença do diretor-geral sempre parece pesar no ambiente, enquanto Will permanece focado na garota. O garoto continua a provocar seu superior por sua natureza bondosa, embora Will ignore a cutucada, com os olhos fixos no misterioso embrulho que Noah ainda segura. O diretor-geral finalmente quebra o silêncio, seus olhos afiados se estreitando enquanto exige saber o conteúdo do grande pacote, direcionando a conversa de volta ao assunto principal. Em resposta, o embrulho se desenrola com um movimento repentino, revelando a pequena entidade encapuzada conhecida como Rei, que flutua livremente no ar para o choque dos soldados reunidos. A pequena criatura é rapidamente protegida pela garota, sua voz ressoando com convicção enquanto explica que Rei a resgatou do reino demoníaco e não nutre uma vontade contra a humanidade. Ela permaneceu em silêncio enquanto o comandante examinava a criatura encapuzada, notando que sua presença desafiava 50 anos de história registrada sobre monstros. Ele percebeu que, apesar de sua natureza incomum, não poderia simplesmente ignorar um ser do reino demoníaco. Percebendo a hesitação dele, ela prontamente explicou que, embora a entidade não falasse, compreendia perfeitamente a linguagem humana. Para provar seu ponto, ela se voltou para seu companheiro e perguntou se ele era realmente seu aliado, ao que a figura respondeu com um aceno gentil e afirmativo. Essa demonstração de inteligência deixou o veterano guerreiro atônito, pois ele admitiu que a situação havia superado em muito qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Ele decidiu que uma reunião formal com o conselho executivo seria necessária no dia seguinte para tratar do assunto. No entanto, o jovem subordinado sentiu que ainda havia mais na história e insistiu por mais detalhes. O jovem então voltou sua atenção para ela, explicando que, como seus poderes haviam despertado, ela agora seria obrigada a servir como uma guardiã. Ele perguntou se ela estava preparada para a realidade de que jamais poderia retornar à sua vida anterior. Enquanto o comandante lhe dava as boas-vindas às suas fileiras, ela apenas desviou o olhar com uma expressão sombria, comentando que, de qualquer forma, não tinha um lar para onde voltar. Ela então lançou uma última e surpreendente revelação: seu companheiro encapuzado não era apenas um monstro, mas também um usuário de habilidades. A notícia atingiu os dois homens como um choque físico, deixando-os paralisados em total descrença diante da afirmação impossível. Em meio à tensão repentina, a jovem e seu protetor silencioso apenas inclinaram a cabeça em confusão, intrigados com a reação intensa
que suas palavras haviam provocado. Ela se vê submersa no calor de um banho de verdade, o vapor subindo ao seu redor enquanto aproveita um momento de paz rara e silenciosa. Afundando sob a superfície, ela observa as bolhas subirem, sua mente processando a impossibilidade de suas circunstâncias atuais enquanto se pergunta se tal conforto é realmente para ela. Do lado de fora, as paredes de pedra da mansão erguem-se como um testemunho desta nova realidade, um lugar muito mais grandioso do que qualquer outro que ela já imaginou habitar. Aproximando-se da entrada, o jovem guardião para bater a porta, sua silhueta emoldurada pela luz da manhã. Ele entra com uma saudação amigável, apresentando-se como Will enquanto segura uma sacola de suprimentos, com uma postura aberta e acolhedora ao verificar como a garota está. Ao abrir uma porta interna, um vendaval súbito e violento irrompe de dentro, pegando-o completamente de surpresa. A força do ar chicoteia ao seu redor, fazendo-o cerrar os olhos contra a pressão enquanto tenta entender como tal vento poderia existir dentro de uma casa. O impacto joga para trás, a subitaneidade da rajada quase o derrubando enquanto ele solta um grito de susto. No centro das correntes de ar está a pequena figura encapuzada, agora inexplicavelmente usando um avental por cima de seu manto escuro. Ao ser questionada se aquilo era obra sua, a entidade apenas confirma com um tom calmo e direto. Ela explica que tais medidas são necessárias para evitar que outros guardiões os vejam pela porta aberta, deixando o jovem processando a lógica estranha de sua nova colega de casa. Ele se inclina sobre uma frigideira chiante, cuidando habilidosamente de uma refeição enquanto Will observa em total descrença. O guardião mal consegue processar a visão de uma criatura que ele considera um monstro realizando uma tarefa tão doméstica e habilidosa quanto cozinhar. A pequena figura continua seu trabalho, cantarolando suavemente enquanto prepara um café da manhã nutritivo especificamente para Noah. Will suspira, admitindo que tem sido constantemente pego de surpresa pelo comportamento surpreendentemente gentil da entidade desde o encontro no dia anterior. Quando Noah se junta a eles, ela menciona casualmente que seu companheiro também é um portador de habilidades mágicas. Essa revelação deixa Will ainda mais atordoado, lutando para conciliar a ideia de um monstro possuindo um poder tão refinado e estruturado. Essa notícia traz à mente a própria reação intensa do diretor-geral à presença da entidade. Ele havia questionado a natureza de tal poder, imaginando que tipo de habilidade específica uma criatura como essa poderia manifestar em um mundo governado por leis mágicas rígidas. Ele sentiu um surto repentino e avassalador de energia sagrada emanando da entidade, uma sensação tão potente que exigiu sua total atenção. A pureza absoluta da magia era diferente de tudo que ele esperava de uma fonte que inicialmente considerou uma ameaça. O oficial percebeu com um sobressalto que a entidade possuía magia de recuperação de alto nível. Ele notou que uma habilidade tão rara e valiosa era tipicamente reservada aos praticantes mais experientes, tornando a existência da entidade uma anomalia sem precedentes aos olhos dos guardiões. Voltando ao presente, Will olha ao redor da sala e pergunta para onde Noah foi. A figura encapuzada simplesmente gesticula em direção a uma porta próxima, indicando que ela está apenas fora de vista, preparando-se para o dia que virá. Ela volta para a sala, agora vestida com as roupas limpas e novas que lhe foram fornecidas. Will fica momentaneamente sem fôlego, impressionado com o quão radiante ela parece em seu novo traje, antes de oferecer rapidamente suprimentos adicionais que trouxe para o conforto dela. A jovem olha para os itens e para o novo ambiente com profunda gratidão. Depois de uma vida inteira de dificuldades e negligência, a simples bondade de um lar aquecido e roupas novas a motiva a oferecer uma palavra sincera e profunda de agradecimento. Ele tenta manter uma postura profissional, insistindo que está apenas seguindo ordens do diretor. No entanto, seus pensamentos internos o traem, pois ele se vê completamente deslumbrado pela presença dela, lutando para manter a compostura. Ele se prepara para partir, informando ao grupo que uma reunião com os oficiais de alto escalão é iminente. Ele promete retornar para buscá-los assim que o sol se pôr, deixando Noah e a figura encapuzada por conta própria no quarto silencioso. Enquanto a porta se fecha, ela contempla a misericórdia inesperada do diretor-geral, percebendo que, em qualquer outra circunstância, sua sobrevivência teria apenas levado de volta a uma vida de correntes. Ao seu lado, a pequena entidade encapuzada estende a mão para acariciar sua cabeça, insistindo que este novo santuário foi conquistado por sua própria força, não apenas concedido. O gesto gentil a pega de surpresa, um momento raro de conforto físico que traz uma expressão de leve confusão ao seu rosto. Seu companheiro continua o encorajamento, instando-a a cultivar um senso de autoestima enquanto se acomodam em seu lar temporário. Momentos depois, uma refeição é servida diante deles, fazendo-a arquejar de surpresa ao perceber que a figura encapuzada a preparou pessoalmente. A entidade descarta o elogio com um gesto humilde, alegando que os pratos não são nada de grande importância. Ao dar uma mordida, ela é dominada pelo calor e pela familiaridade dos sabores, encontrando uma estranha sensação de paz na comida do monstro. Ela se pergunta silenciosamente por que tal criatura pode produzir comida que parece tão segura, questionando brincando se seu coração está sendo conquistado pelo apetite. Mudando o foco, a figura encapuzada produz um volume grosso que o espadachim havia trazido anteriormente. É uma crônica do herói lendário, Silva, com a capa adornada por uma ilustração de um cavaleiro em armadura brilhante. Vendo o interesse dela, a entidade pergunta se ela gostaria de lê-lo, sugerindo que o livro apresenta uma oportunidade perfeita para ela começar a aprender a palavra escrita. Ela olha para as páginas com uma mistura de desejo e hesitação. A lição começa com uma intensidade surpreendente enquanto a figura encapuzada começa a apontar caracteres e sons com uma energia frenética. Ela mal consegue acompanhar a instrução acelerada, com os olhos arregalados enquanto tenta processar o súbito influxo de conhecimento. Ela acaba admitindo que seu tempo na escravidão a deixou incapaz de ler ou escrever, embora os contos famosos do herói fossem reconhecíveis para ela apenas pelas ilustrações.
Seu companheiro ouve atentamente, com os olhos brilhantes fixos nela enquanto ela compartilha esse pedaço de seu passado. De repente, a pequena figura recua como se tivesse sido atingida por um raio, uma percepção frenética surgindo em seu interior. Um sentimento de pânico toma conta enquanto a entidade lamenta um erro tático percebido, deixando a jovem perplexa com a mudança repentina de temperamento. Ele tremia com uma percepção súbita e aguda, seus olhos brilhantes arregalados de alarme. A ideia de sua protegida sofrer era insuportável, e ele jurou não perdoar ninguém que lhe causasse dor. Apesar de seu turbulento estado interno, ele notou que eventualmente teria que relatar esses acontecimentos ao diretor-geral. Enquanto a pequena entidade lidava com seu pânico, a dura realidade de seu mundo permanecia inalterada. Livros eram um luxo raro, e o entretenimento era um privilégio reservado estritamente à classe alta. Por terem acesso a tais tesouros, os guardiões recebiam um certo grau de tratamento preferencial, embora tal status fosse muitas vezes apenas uma fachada superficial. Esse status elevado vinha com um preço alto, pois esses indivíduos tinham a tarefa de proteger a população nas regiões mais perigosas que faziam fronteira com o reino demoníaco. Era uma vida de perigo constante, imposta àqueles que tinham a infelicidade de despertar suas habilidades latentes e serem recrutados para o serviço como guardiões. Ele olhou para a jovem, refletindo sobre a crueldade de um mundo que escolhia apenas os jovens para carregar tal fardo. Parecia um jogo distorcido, mas ele afastou o pensamento e informou gentilmente que era hora de partirem para a reunião. Enquanto caminhavam, ela perguntou timidamente sobre a natureza dos executivos que estavam prestes a enfrentar, sua voz tingida de apreensão. Ele ofereceu um sorriso tranquilizador, prometendo que os líderes eram pessoas sensatas e que ela não tinha motivos para temer um encontro iminente. Eles finalmente chegaram às portas pesadas do salão de reuniões, onde ele parou para garantir que ela estivesse preparada para o que viria a seguir. Com uma afirmação silenciosa dela, ele anunciou a presença deles e abriu as portas, entrando na sala onde os oficiais de alto escalão aguardavam. O salão nobre está em silêncio enquanto o líder do grupo, Will Steele, senta-se à cabeceira da mesa. Ele cumprimenta os recém-chegados com um olhar calmo e expectante, observando que estava à espera da chegada deles. Perto dali, duas mulheres travam uma conversa leve. Aquela com o vestido revelador, Rose, provoca sua companheira, Lilia, sobre sua reação à situação, com a voz carregada de um tom brincalhão e cúmplice. A atmosfera volta a um tom mais sério enquanto o homem de óculos e a jovem, Noah, escutam atentamente. Há um sentimento compartilhado de concordância entre eles, um reconhecimento silencioso da gravidade de suas circunstâncias atuais. Apesar da tensão, um momento de leveza surge quando Lilia solta uma risadinha. Isso claramente irrita o líder, cuja expressão se fecha diante da falta de decoro dela em um ambiente tão formal. Ela continua, seu tom tornando-se mais instrutivo ao aconselhar os outros a manterem a calma. Ela os avisa para não se surpreenderem com o que está por vir, com uma postura relaxada enquanto expõe seus pensamentos finais sobre o assunto. No centro da sala, Noah permanece rígida, com o coração disparado enquanto o peso do olhar coletivo recai sobre ela. A presença desses indivíduos de alto escalão é esmagadora, e ela luta para manter a compostura. Percebendo o desconforto dela, o líder dá um passo à frente para facilitar a apresentação. Ele a apresenta formalmente ao resto do grupo como sua mais nova companheira, convidando-a a falar por si mesma e se apresentar adequadamente. Ela responde com uma reverência profunda e respeitosa, sua voz estabilizando-se ao anunciar seu nome e idade. Ela afirma claramente que tem 18 anos e pede a orientação e cooperação de todos nos dias que virão. Imediatamente, Rose encurta a distância entre elas, com uma expressão calorosa e acolhedora. Ela diz à garota para não ser tão formal ou se sentir intimidada, insistindo que todos devem se tratar como família de agora em diante. Outro membro do grupo, um homem chamado Eric, recosta-se com um sorriso. Ele reconhece as dificuldades que ela enfrentou e oferece sua própria saudação, sinalizando sua aceitação dela em suas fileiras com um aceno casual e amigável. Ele gesticula calorosamente, sua voz firme enquanto assegura à jovem que ela agora é uma deles, um membro de sua irmandade. Ao seu lado, os outros oferecem seus próprios acenos silenciosos de concordância, acolhendo-a em seu grupo. Ele então se afasta enquanto o homem de óculos, Aribert, é formalmente reconhecido, e a conversa muda para a hierarquia do grupo, observando que Lilia é, na verdade, mais jovem que seu misterioso líder encapuzado. Ao lado dele, ela se inclina para frente, seus olhos afiados examinando a recém-chegada com uma mistura de curiosidade e um toque de desafio. Com um leve sorriso, ela confirma que o nome da menina é Noah e sugere que elas devem tentar encontrar um terreno comum. Seu comportamento frio é rapidamente eclipsado por uma garota animada chamada Tsubaki, que irrompe na conversa com uma energia avassaladora. A pequena figura encapuzada permanece em silêncio, observando a troca animada com aqueles olhos brilhantes e fixos. Enquanto ela continua sua exibição animada, o líder dos guardiões dá um passo à frente para oferecer uma saudação mais formal à trêmula Noah. O peso do momento faz a menina estremecer, seus olhos se enchendo de uma mistura de medo e uma esperança nascente. Ele observa enquanto ela consegue dar um pequeno e hesitante aceno, sua voz mal passando de um sussurro enquanto admite o quanto estava preocupada se eles realmente aceitariam alguém como ela. Ao ver sua vulnerabilidade, a tensão na sala parece se dissipar. Seu momento de reflexão é interrompido quando o guerreiro robusto percebe um estranho saco volumoso sendo carregado pela enérgica Tsubaki. Ele aponta para o objeto com uma sobrancelha erguida, sua curiosidade despertada pela carga incomum. Ele é ignorado por um momento enquanto o comandante volta a atenção do grupo para o objetivo principal, apontando para uma grande e misteriosa esfera. Ele fala com uma gravidade que lembra todos os altos riscos envolvidos em sua missão. Atrás dele, o mestre encapuzado permanece no centro da reunião, um pilar silencioso de autoridade.
O ar torna-se pesado com a percepção de que o caminho à frente será repleto de perigos, e a questão da sobrevivência paira silenciosa no ar. Ele observa enquanto Tsubaki salta repentinamente para a ação, seus movimentos um borrão de velocidade e precisão enquanto demonstra sua proeza. O mestre observa atentamente, talvez contemplando as provações difíceis que aguardam todo o grupo. Tsubaki avança com uma intensidade feroz, seu movimento repentino arrancando um grito agudo de alerta de Lilia. Ela se move com uma velocidade tão ofuscante que o próprio ar parece estalar, forçando os outros a se posicionarem defensivamente enquanto a entidade encapuzada mal consegue acompanhar sua trajetória. O ímpeto da garota finalmente cessa quando ela se joga ao chão em um pedido de desculpas frenético e trêmulo, explicando que seus instintos simplesmente assumiram o controle diante da ameaça percebida de um monstro. Lilia permanece de pé sobre ela, irradiando uma mistura de frustração e alívio, enquanto No observa a cena com olhos arregalados e incertos. A entidade permanece imóvel, reconhecendo silenciosamente que a velocidade da menina estava muito além de sua própria capacidade de reação naquele momento. Eles começam a discutir o encontro caótico, com Eric questionando se Tsubaki teve qualquer intenção de manter a calma, enquanto Lilia retruca que suas ordens explícitas foram completamente ignoradas. A mulher conhecida como Rose tenta mediar a tensão, sugerindo gentilmente que, no calor de uma luta real, é natural entrar em um estado de puro instinto, sem pensar. No escuta atentamente, seu pequeno corpo ainda tenso pelo surto repentino. O espadachim vira-se para expressar sua gratidão pela previdência demonstrada por seu companheiro, que descarta o elogio como uma simples questão de antecipar o óbvio. Ela observa o grupo com uma crescente sensação de desconforto, questionando-se como essas pessoas podem se dizer sensatas quando suas ações são tão voláteis. Ao seu lado, a figura encapuzada nota seu humor sombrio. O homem de óculos decide que o tempo para discussões passou, sugerindo que finalmente comecem a explicação formal agora que a situação se estabilizou. Ele os conduz em direção a uma enorme esfera cintilante que domina o centro do salão, apresentando formalmente a misteriosa figura de manto ao grupo pelo nome de Rei. A entidade encapuzada permanece no centro das atenções, um enigma silencioso em meio ao salão lotado. Rose se aproxima, com a curiosidade aguçada pela pequena figura de manto, enquanto Tsubaki observa com olhos arregalados e expectantes, sentindo a gravidade do momento. Ele permanece imóvel enquanto Will Steele expressa a descrença coletiva do grupo, questionando como uma criatura de sua espécie poderia não apenas entender sua língua, mas escolher ativamente ajudá-los. A ideia de um monstro possuindo tal razão e contenção é uma revelação que deixa o guerreiro experiente visivelmente abalado. Observando a interação, Rose nota uma estranha afinidade com a figura silenciosa, enquanto Heribert aponta o valor estratégico de sua presença. Ele enfatiza que um ser com capacidades de cura tão potentes é um trunfo raro, que eles não podem se dar ao luxo de perder ou ignorar nas provações que virão. A conversa muda para as especificidades de seus papéis táticos, com o grupo concluindo que, embora Rose se destaque em curar as feridas de muitos, este novo aliado possui um foco especializado na restauração intensiva de um único alvo. É uma distinção que pode significar a diferença entre a vida e a morte no campo de batalha. Will Steele elabora sobre o potencial desta parceria, sua expressão tornando-se grave ao considerar o puro poder de combinar suas habilidades díspares. O pensamento de desencadear tal força coordenada é ao mesmo tempo estimulante e aterrorizante, um sentimento refletido nos olhares inquietos trocados por Lilia e Eric. Voltando-se diretamente para a pequena figura de manto, Will pergunta se ele está realmente preparado para assumir uma responsabilidade tão pesada. Em resposta, a entidade oferece um aceno simples e resoluto, um voto silencioso que fala mais alto do que qualquer palavra poderia. Enquanto o grupo começa a se dispersar, Rose e Will hesitam, impressionados com a rapidez com que os outros depositaram sua fé em uma criatura que normalmente temeriam. A presença de um monstro que não representa ameaça, mas sim oferece salvação, mudou fundamentalmente sua percepção do mundo. Em meio ao planejamento, Tsubaki permanece focada, sua pequena estrutura irradiando uma intensidade silenciosa enquanto se prepara para o papel que deve desempenhar. O peso da tarefa à frente está claro em seus olhos, mas ela não vacila, com as mãos unidas em um momento de resolução silenciosa. Uma onda de energia renovada percorre o salão quando o grupo percebe a força de sua nova formação. Tsubaki comemora com um entusiasmo contagiante, seu ânimo elevado pela perspectiva de vitória, enquanto Rose observa com um sorriso conhecedor, reconhecendo que encontraram um companheiro verdadeiramente excepcional. Will Steele finaliza a estratégia, visualizando a sinergia entre os amplos poderes restauradores de Rose e a cura de precisão da entidade, além de sua capacidade de enfraquecer os inimigos. Essa combinação, ele percebe, cria uma vantagem tática que é nada menos que esmagadora, virando a maré a seu favor antes mesmo da batalha começar. Ele observa que, com esse novo arranjo, o fardo pesado sobre os ombros de Rose será finalmente aliviado. Rose solta um suspiro brincalhão e levemente decepcionado em resposta, enquanto a pequena figura encapuchada faz um aceno rítmico e silencioso de concordância. A discussão muda para a natureza do poder da entidade, que atua como uma força dual, uma luz purificadora que fortalece o espírito dos aliados, enquanto simultaneamente lança uma sombra debilitante sobre qualquer monstro que ouse se aproximar. Ela esclarece seu próprio papel, explicando que suas habilidades são refinadas para intensidade em um único alvo. Embora careça do amplo alcance da magia de Rose, a potência que pode focar em um único indivíduo é muito superior, mesmo que só possa sustentar uma conexão por vez.
Ela admite que, embora a criatura fosse um adversário terrível de se enfrentar no campo de batalha, sua presença como aliada é uma vantagem inegável que seria tolice ignorar. No entanto, ela permanece cautelosa, propondo que a entidade permaneça sob a estrita supervisão da liderança do grupo até que sua lealdade seja inquestionável, um sentimento que Eric ecoa ao dar as boas-vindas formais àquele que chamam de rei ao grupo Liberato. Os outros membros oferecem suas próprias perspectivas severas, com Aribert alertando que, embora dê as boas-vindas a um novo camarada, não terá piedade caso essa confiança seja traída, enquanto a jovem Tsubaki apenas sorri com aprovação otimista. Com as vozes do conselho ouvidas, o espadachim encerra a reunião, declarando o assunto encerrado e o caminho a seguir definido. O decreto é finalizado, a entidade é oficialmente aceita em suas fileiras, embora sob o olhar atento dos executivos, uma decisão que deixa Tsubaki em um estado de pura empolgação. Enquanto a garota enérgica comemora agarrando-se ao seu novo e misterioso companheiro, o líder observa com uma expressão contemplativa, já considerando a difícil tarefa de explicar essa estranha adição ao restante das crianças. Mais tarde, ele chama Noah de lado, explicando seu desejo de agir com calma e cuidado. Ele pede ajuda dela para eventualmente convencer os outros sobre a natureza da entidade, uma vez que sua presença tenha se provado segura além de qualquer dúvida. Rose se aproxima do guerreiro cansado, elogiando seu desempenho e reconhecendo sua habilidade impressionante. Ele aceita o elogio com um humilde agradecimento, sua postura relaxando um pouco após o esforço do encontro recente. Ele olha para as próprias mãos, ainda sentindo o impacto residual, enquanto ela continua a se maravilhar com sua resistência. Ela comenta que o golpe direto de Tsubaki foi formidável, expressando uma mistura de pena e admiração por um novato ter suportado tamanha força. Perto dali, a jovem que desferiu o golpe treme de nervosismo, claramente perturbada pelo peso da própria força. Enquanto os outros resolvem suas pendências e Tsubaki pede desculpas freneticamente, o veterano Eric reflete sobre a sorte de terem recrutado membros tão promissores. Seus pensamentos são interrompidos quando a jovem Noah se aproxima com um olhar intenso e focado, pedindo calmamente um momento da atenção dele. Eric se dirige ao grupo com um ar casual, observando que não tinha sido informado sobre o plano de colocar Noah em uma posição tão precária. A pequena figura encapuzada permanece protetoramente ao lado dela, com seus olhos brilhantes fixos no guerreiro como se pesasse suas palavras. Ele oferece um pedido de desculpas sem jeito, admitindo que o desenrolar dos fatos foi inesperado até para ele. A jovem olha para ele, sua expressão uma mistura de confusão e choque persistente de sua aprovação recente. Voltando sua atenção para uma pilha de suprimentos, ele explica que essas provisões foram enviadas por Will. Ele observa que são itens padrão do Libertador, destinados a ajudá-los a se acomodarem. Ela mexe na pilha e retira um pequeno volume encadernado, segurando-o com as duas mãos para que os outros vejam. Como não consegue ler a escrita gravada na capa, ela pergunta com genuína curiosidade o que o livro contém. O guerreiro se inclina para inspecionar o item, mas seu olhar rapidamente se volta para a entidade encapuzada. O pequeno mestre parece vibrar com uma tensão súbita e inexplicável enquanto encara o livro. Em outro lugar da instalação, o guardião da fronteira permanece com a mão no punho de sua espada, acompanhado pela enérgica Tsubaki. À distância, as silhuetas dos outros são visíveis através de uma porta aberta. De volta ao quarto, o guerreiro ri baixinho, um sorriso de cumplicidade cruzando seu rosto ao perceber a intenção por trás do presente. Ao seu lado, a figura encapuzada é envolvida por uma aura escura de pura indignação, seu pequeno corpo tremendo de raiva silenciosa. Olhando de volta para a menina, ele sugere que o livro pode ser um presente pessoal de Will, que estava genuinamente preocupado com o bem-estar dela durante o caos recente. Ela encara a capa, seus olhos arregalados e brilhantes enquanto processa o conceito desconhecido de receber um presente atencioso. O mestre explode em uma exibição dramática de frustração, gesticulando descontroladamente enquanto declara que, embora o sentimento seja apreciado, o presente em si é um fracasso. O guerreiro só consegue observar com uma gota de suor nervoso, preso entre o temperamento da entidade e a observação silenciosa da menina. Ela permanece focada, seu olhar endurecendo enquanto aperta o livro contra o peito. Enquanto o guerreiro tenta se desculpar pelo descuido, ela deixa claro que ainda guarda ressentimento pela forma como ele permitiu que seu companheiro fosse colocado em perigo. Noah olha para Eric com uma expressão esperançosa, segurando um livro. Ela propõe um acordo. Se ele ensinar a ela e ao seu companheiro como ler e escrever, eles considerarão suas dívidas anteriores quitadas. Eric, surpreso mas divertido com o pedido, concorda prontamente, notando que tal tarefa é um preço pequeno a pagar pela cooperação deles. Assim que o acordo é selado, uma jovem de longos cabelos loiros chamada Julia se aproxima, com o rosto iluminado por um sorriso vibrante. Ela se apresenta calorosamente a Noah, enquanto por perto, a pequena figura encapuzada vibra com uma excitação quase infantil diante da perspectiva de finalmente decifrar a palavra escrita. Longe das apresentações, o membro intelectual do grupo senta-se em silêncio em um quarto no andar de cima, sendo monitorado de perto por Lilia. Enquanto ela descansa na beira da cama, ele permanece recolhido, observando a mudança na atmosfera da casa. Olhando da varanda, ela nota o barulho crescente vindo do pátio. Ela menciona ao seu vigiado que sua pequena força de 47 pessoas foi a única protetora desta região sul até a chegada desses novos rostos. De volta ao salão principal, Julia se inclina com um brilho cúmplice e levemente travesso nos olhos. Ela enfatiza que cada novo aliado é um recurso precioso e merece uma recepção calorosa e adequada ao grupo. Seu olhar então se volta para a pequena entidade encapuzada, sua expressão tornando-se momentaneamente séria ao sugerir que ele pode ser uma exceção à regra. No entanto, ela rapidamente suaviza sua postura, admitindo que talvez seja cedo demais para fazer tal julgamento. De repente, as portas se abrem com um estrondo estrondoso quando um homem musculoso e barulhento chamado Léo invade a sala.
Sua presença é avassaladora, pegando todos de surpresa e atraindo todos os olhares para sua entrada dramática. Ele não perde tempo, avançando para se apresentar com um rugido de entusiasmo. Quando Noah timidamente oferece seu nome em resposta, ele o grita de volta, declarando que gravou o nome Noah em sua memória para sempre. Inclinando-se para perto, com os olhos arregalados em uma intensidade maníaca, ele muda a conversa para seu interesse principal. Ele exige saber a extensão da força dela, sua voz ecoando enquanto pergunta exatamente quanto poder ela realmente possui. Essa interrogação repentina deixa a pequena figura encapuzada completamente perplexa, cercada por uma nuvem de confusão. O conceito de poder neste contexto é inteiramente estranho, deixando o mestre se perguntando em que tipo de ambiente caótico eles realmente entraram. Ele observa das sombras enquanto o barulhento Léo ignora a intrusão repentina de Lilia. Lilia, parada à porta, repreende Léo por invadir o quarto de uma garota sem permissão, mas o homem musculoso simplesmente diz a ela para não se preocupar com detalhes irrelevantes. Ignorando os protestos dela sobre decência básica, ele se inclina mais para a frente, com o foco inteiramente na jovem à sua frente. Atrás dele, Lilia e Julia trocam olhares exasperados, percebendo que seus avisos estão sendo ignorados. O homem então exige saber a extensão do poder de Noah. Quando ela pede esclarecimentos, ele descarta a necessidade de especificidades, afirmando que poder é simplesmente poder, nada mais e nada menos. Ela olha para baixo, com a expressão nublada por uma mistura de confusão e hesitação. O peso do escrutínio intenso dele parece pressioná-la fortemente. Suavemente, ela admite que sua força física não é nada fora do comum. Ela não se vê possuindo o tipo de poder que ele parece estar procurando. Ele a encara fixamente, seus olhos afiados vasculhando o rosto dela em busca de qualquer sinal de potencial oculto. O silêncio na sala torna-se denso com sua expectativa implacável. Como as palavras dela não satisfazem sua curiosidade, ele decide que deve medir esse poder por si mesmo. Perto dali, Lilia suspira diante do desenrolar previsível dos fatos, enquanto Júlia observa com um semblante preocupado. Com um movimento súbito e violento, ele bate o punho na mesa e ruge um desafio, exigindo que Noah lute contra ele ali mesmo. A força do impacto faz a sala estremecer, não deixando dúvidas sobre sua seriedade. A jovem recua, com os olhos arregalados de pavor diante da escalada repentina. Do canto da sala, o mestre observa a confusão crescente, notando a energia caótica que Léo trouxe para o meio deles. Ele grita com um sorriso barulhento, declarando seu desejo de testar a coragem da recém-chegada em um duelo. A jovem recua um pouco, com a mão perto do rosto enquanto processa o desafio repentino e a intensidade do olhar dele. Antes que ela possa responder, a mulher loira de rabo de cavalo intervém, criticando duramente a falta de contenção do homem. Ela coloca uma mão protetora no ombro da menina, lembrando de que ele não deveria ser tão autoritário com alguém que acabou de chegar. A discussão termina abruptamente quando ela bate o rosto do guerreiro barulhento contra a mesa de madeira, silenciando efetivamente seus protestos. Ela se vira para a garota com um suspiro cansado, oferecendo um rápido pedido de desculpas pela energia exaustiva e impulsiva do homem. Enquanto o homem geme contra a madeira, os outros explicam que essa é a rotina habitual dele sempre que alguém novo se junta às suas fileiras. Eles lembram como até o guardião experiente teve que suportar um tratamento semelhante no passado, sugerindo que essa recepção barulhenta é quase uma tradição. A menina pergunta suavemente se tem a opção de recusar, seus olhos procurando uma saída do conflito iminente. O homem de óculos e a mulher loira ao lado dele trocam olhares, notando que, embora ela pudesse recusar, pode haver vantagens significativas em aceitar o desafio. Sua companheira de rabo de cavalo se aproxima, sugerindo que esta é, na verdade, uma excelente oportunidade para ver exatamente do que ela é capaz como guardiã. Ela argumenta que conhecer a própria força e limites é vital para a sobrevivência em seu trabalho, e um duelo controlado é a maneira mais segura de aprender. Revigorado pelo apoio, o guerreiro musculoso se levanta com um grito triunfante, seu espírito inabalável apesar da derrota anterior. Ele sai correndo da sala com um entusiasmo contagiante, gritando de volta que estará esperando no campo de treinamento para o início da partida. Ela observa a partir da varanda, o peso da decisão recaindo sobre ela. Os ecos da conversa permanecem em sua mente enquanto ela contempla o caminho à frente e as expectativas depositadas nela por seus novos colegas. Buscando uma segunda opinião, ela se retira para seus aposentos para falar com a pequena figura encapuzada. Ela estende um pacote de equipamento de proteção que recebeu, perguntando a opinião dele sobre se ela deveria realmente seguir em frente com o duelo e se essa é a escolha certa para ela. A entidade responde com um aceno lento e deliberado, sinalizando sua concordância com os outros. Ele transmite a ideia de que acumular experiência real de combate é essencial para o desenvolvimento dela, deixando-a se preparar mentalmente para a provação que virá. Ele observava em silêncio enquanto ela afirmava sua resolução, seus olhos refletindo uma nova determinação para se provar como uma guardiã. Seus companheiros ofereceram palavras de encorajamento, embora um tenha ficado para trás para vigiar, deixando-a enfrentar a provação que viria com o apoio deles ecoando em sua mente. Enquanto a pequena figura encapuzada observava das sombras, ela ofereceu uma despedida final e silenciosa antes de dar as costas à segurança do grupo e seguir em direção à arena. O campo de treinamento se estendia diante deles, uma vasta arena de pedra onde o ar vibrava com a antecipação da multidão reunida, todos ansiosos para testemunhar o primeiro teste real de força da jovem. Seu oponente já estava lá, sua risada barulhenta ecoando pela pedra enquanto ele a recebia no palco. Júlia deu um passo à frente para verificar se ela estava pronta, garantindo que estivesse mentalmente preparada para a intensidade do duelo que estava prestes a começar. Ele se gabou de que pegaria leve com ela, mas uma repreensão afiada de Júlia o lembrou de que aquilo era um treinamento sério, não um jogo.
O guerreiro musculoso rapidamente ajustou sua atitude, reconhecendo a gravidade do exercício com um aceno focado. As condições foram estabelecidas claramente. A partida terminaria apenas com a rendição ou uma ordem direta para parar. Com as regras estabelecidas, os dois combatentes tomaram suas posições, o peso do momento se instalando sobre a arena. Um silêncio pesado caiu entre eles enquanto trocavam olhares, a atmosfera lúdica evaporando em uma intensidade fria e focada que sinalizava o início do confronto. Com uma explosão súbita de velocidade, ele avançou, mas ela desafiou a gravidade, voando alto acima do alcance dele com uma exibição de agilidade que deixou os espectadores sem fôlego. Seus movimentos eram fluidos e instintivos, pegando o guerreiro experiente desprevenido. Aproveitando seu impulso, ela desferiu um golpe vigoroso que fez o homem maior recuar cambaleando, sua surpresa evidente em seu grunhido tenso enquanto lutava para manter o equilíbrio. Ele se maravilhou com o poder bruto por trás do ataque dela, questionando se aquela era a verdadeira extensão de suas habilidades latentes. Enquanto isso, ela sentiu uma onda de energia percorrendo seu corpo, um poder que era tão aterrorizante quanto inebriante, ameaçando sobrecarregar seus sentidos. Ela se prepara enquanto o guerreiro musculoso avança com um grunhido de esforço. Ele a provoca, chamando-a de ingênua e exigindo que ela mostre toda a extensão de suas capacidades. Enquanto ele diminui a distância, o chão sob eles explode em uma nuvem de poeira e movimento, a intensidade de sua investida forçando-a a reagir instantaneamente. Em resposta à sua esmagadora pressão física, ela estende a mão, um selo geométrico brilhante manifestando-se diante de sua palma. Ela invoca o poder da terra, ordenando que o próprio solo sob os pés dele se liquefaça em lama traiçoeira. Pego de surpresa pela súbita mudança mágica, ele perde o equilíbrio e mergulha no lodaçal, seu ímpeto voltando-se contra ele enquanto luta para manter a estabilidade. Ele se levanta do lodo, seu rosto abrindo-se em um sorriso largo e predatório em vez de frustração. Em vez de ser detido pela armadilha, ele acha a tática não convencional emocionante, comentando sobre a engenhosidade do estilo de luta dela. Enquanto ele se mantém firme, coberto de lama, mas impulsionado por uma nova empolgação, a tensão entre os dois combatentes atinge o ápice. A jovem cerra os punhos em frustração, sua respiração falhando ao perceber que sua magia está sendo sistematicamente desmantelada. Cada tentativa que ela faz de manifestar seu poder é anulada, deixando-a sentindo-se exposta e cada vez mais desesperada diante de uma pressão invisível. Observando da borda do campo de treinamento, o homem analítico explica a desvantagem tática para sua companheira. Ele nota que, embora a psicocinese seja formidável em um ambiente urbano cheio de obstáculos, esta arena árida não oferece objetos para ela manipular, tornando sua principal força inútil. Ela sabe que ele tem razão, mas a determinação em seus olhos não vacila. Apesar da falta de recursos, ela resolve testar os limites de seu próprio espírito, concentrando-se internamente para encontrar uma centelha de poder que não dependa do ambiente ao seu redor. O guerreiro subitamente avança, seu corpo massivo tornando-se um borrão de movimento explosivo. Ele rasga o solo poeirento, a força pura de sua investida levantando uma nuvem de cascalho e pequenas pedras enquanto ele diminui a distância com uma velocidade aterradora. Enquanto os escombros giram ao redor deles, ela se prepara, procurando por qualquer fresta de abertura em seu assalto implacável. Os espectadores observam atentamente, notando o volume surpreendente de pedregulhos sendo deslocados pela pura turbulência da aproximação do homem. Ele é um redemoinho de agressão, focado inteiramente em seu alvo. Ela calcula seu tempo, esperando que, no momento em que ele se comprometer com uma esquiva, uma brecha apareça em sua defesa, de outra forma, impenetrável. Uma descarga súbita e violenta de energia irrompe, atingindo diretamente no peito com uma série de impactos agudos e estalados. Ela observa com olhos arregalados e chocados, atônita por seu contra-ataque desesperado ter realmente conseguido atingir o alvo. O grupo nas laterais reage com uma mistura de descrença e diversão. A mulher loira se pergunta por que ele aceitaria tal golpe de frente, enquanto o homem analítico simplesmente suspira, descartando o guerreiro como um bruto simplório que confia inteiramente em sua proeza física. O homem de cabelos escuros por perto ri, conhecendo muito bem a natureza de seu amigo. Ele explica que, embora o guerreiro afirme odiar a dor, esse estilo de combate direto e punitivo é a única maneira que ele conhece de lutar, independentemente do custo para seu próprio corpo. Ele explode em uma risada barulhenta, a energia do ataque dissipando-se inofensivamente contra sua pele enquanto ele ativa seu verdadeiro poder, reforço corporal. Ela fica paralisada de descrença, percebendo que seus maiores esforços não deixaram um único arranhão no gigante que ri. Ele se gaba de que seu estilo simples e direto é a combinação perfeita para ele, sorrindo com uma intensidade selvagem. Noah consegue apenas oferecer uma concordância baixa e hesitante, sua mão brilhando com a luz fraca de sua psicocinese enquanto se prepara para a próxima troca. Do outro lado do campo de treinamento empoeirado, os espectadores observam a luta desigual. Enquanto alguns já admitem que a diferença de experiência é grande demais, outros observam atentamente enquanto a jovem se recusa a recuar diante do guerreiro veterano. Entre os espectadores, a jovem Tsubaki observa com os olhos arregalados de admiração, sua boca aberta diante da demonstração de poder. Ao lado dela, os membros mais experientes do grupo trocam observações silenciosas sobre a magnitude da energia sendo liberada. Eles se maravilham com o fato de ela ter despertado suas habilidades há apenas 2 dias, mas já estar produzindo um resultado tão significativo. Julia observa com uma expressão suave e contemplativa, reconhecendo o potencial bruto escondido na estrutura frágil da garota. Apesar de sua exibição impressionante, o esforço começa a cobrar seu preço, deixando-a ofegante e tremendo pela exaustão. Eric observa sua luta, com a testa franzida enquanto considera se é hora de intervir antes que ela se force demais. Perto dali, Lilia permanece equilibrada, seus olhos fixos nos combatentes enquanto cumpre seu papel de árbitra do duelo.
Ela reconhece que pode haver um propósito mais profundo nessa luta, mesmo quando a disparidade física se torna inegável. De repente, o guerreiro musculoso avança com um sorriso predatório, certo de que encurralou sua presa. Ele grita que a pegou, seu punho enorme se fechando no espaço onde ela estava. Em um surto desesperado de engenhosidade, ela usa sua psicocinese não em seu oponente, mas em si mesma, impulsionando seu corpo pelo ar para evitar o golpe esmagador. A manobra o pega completamente desprevenido, seus olhos se arregalando ao perceber que ela encontrou uma maneira de manipular seu próprio impulso. Ele ruge de deleite, com o sangue pulsando pela emoção do movimento inesperado, e exige que continuem a luta. No entanto, Lilia dá um passo à frente, levantando a mão para sinalizar o fim da partida e declarando que ele já venceu, enquanto a garota exausta cai de joelhos. À medida que a tensão se dissipa, o grupo começa a se dispersar, com o guerreiro barulhento sendo levado embora enquanto ainda resmunga sobre querer outro round. Eles oferecem palavras de encorajamento à jovem, elogiando-a pela inteligência que demonstrou nos momentos finais do combate. Ela olha para cima enquanto o guerreiro musculoso abre um grande sorriso, com os olhos brilhando pela adrenalina da batalha, bradando elogios à sua impressionante demonstração de poder e agradecendo pelo duelo. Ela permanece caída no chão poeirento, com o peito arfando e o suor escorrendo pela testa, mal conseguindo sussurrar uma pergunta sobre se a provação finalmente terminou. Vendo seu estado, os outros se aproximam, com a mulher loira oferecendo palavras de incentivo por ela ter se mantido firme contra um oponente tão formidável, enquanto a jovem apenas suspira em exaustão absoluta. Por todo o campo de treinamento, o som de palmas rítmicas ecoa dos espectadores, um reconhecimento coletivo pelo espetáculo surpreendente que acabaram de presenciar. A mulher loira corre em sua direção com uma energia exuberante para parabenizá-la, enquanto o homem de cabelos escuros a segue, admitindo que ficou genuinamente impressionado com a forma como ela conseguiu se mover sob pressão. Cercada por esse súbito fluxo de calor e elogios, a menina fica atordoada, sua mente lutando para processar os cumprimentos enquanto sente o toque encorajador de seus novos companheiros. Suas pálpebras pesam, o mundo perdendo foco enquanto ela confessa baixinho a onda avassaladora de sono que a atinge. Perto dali, a pequena figura encapuzada de olhos brilhantes observa em silêncio, sendo sua única contribuição ao momento um comentário baixo sobre sua própria fome crescente. Em sua consciência que se esvai, ela murmura um plano para que seu mestre prepare uma refeição assim que voltarem para casa, deixando as mulheres ao seu lado confusas com o pedido inesperado. Antes que pudessem pedir explicações, sua cabeça pende para frente enquanto ela cai em um sono profundo e merecido, deixando seus companheiros perceberem que o esforço do dia finalmente a venceu. Um suspiro suave escapa para o quarto silencioso enquanto a luz da manhã filtra pela janela, projetando sombras longas pelo chão. A entidade encapuzada jaz esparramada na cama, lamentando o tédio esmagador de sua situação atual. Ele reflete sobre a reunião que perdeu e o fato de Lilia já ter partido para sua próxima tarefa, deixando-o sozinho com seus pensamentos. De repente, ele se senta abruptamente, assustado por uma presença ao lado da cama. Tsubaki chegou, explicando que está ali para render Lilia de seu turno de guarda e manter um olho atento em seu convidado. Ela se ajoelha formalmente no chão, apresentando-se como Tsubaki Aranami. Com uma reverência humilde, ela oferece um pedido de desculpas sincero por sua conduta anterior durante a reunião de executivos, sua voz firme e respeitosa. Ele a encara, pego de surpresa por quanto tempo ela estava ali parada sem ser notada. Embora seu rosto juvenil sugira uma criança, ele recorda os detalhes ocultos do folclore deste mundo que quase havia esquecido, detalhes que contradizem sua pequena estatura. Seus olhos arregalados e inocentes e as bochechas coradas escondem a verdade surpreendente. Apesar de sua aparência, ela tem 22 anos. Esta revelação a coloca um ano à frente até mesmo do formidável Will Stale, o guardião da fronteira que comanda um respeito tão imenso. De pé entre os outros guardiões, sua estatura diminuta esconde o fato de que ela é, na verdade, a integrante mais velha de seu grupo de elite, uma veterana disfarçada pela juventude. Ele se lembra de sua reputação em batalha, um contraste gritante com seu comportamento atual. Quando ela desembainha sua lâmina, entra em um estado de foco frio e mecânico, o que lhe rendeu o título terrível de samurai ciborgue entre os jogadores do passado. Enquanto ela está diante dele agora, parecendo pequena e modesta, ele acha difícil reconciliar esta garota educada com a guerreira implacável que ele sabe que ela pode se tornar. Ele ouve enquanto a jovem se inclina, com os olhos arregalados fazendo um pedido. Ela quer que ele a ensine magia. Ele hesita, admitindo que seu próprio domínio das artes místicas é um tanto limitado, mas não recusa de imediato o apelo dela. Em resposta, ela é tomada pela empolgação, chegando a morder a língua em sua ansiedade. Ela implora por uma demonstração ao vivo, acreditando que vê-la em ação é a melhor maneira de aprender os fundamentos. Ela então revela o segredo por trás de sua confiança, uma habilidade única que lhe permite perceber coisas que outros não conseguem. Ele percebe que este olho celestial é a chave para o potencial dela como aprendiz, pois lhe concede uma perspectiva além do reino físico. Essa visão extraordinária concede a ela um campo de visão de 360 graus, como se estivesse observando o mundo através de múltiplas lentes ao mesmo tempo. Mais importante ainda, permite que ela testemunhe as correntes invisíveis de mana e energia espiritual enquanto elas se entrelaçam no ar, tornando o abstrato tangível. Reconhecendo a utilidade do dom dela, ele se levanta. Ele decide que, se ela realmente pode ver o fluxo de energia, ele executará uma técnica simples para que ela estude, e eventualmente, tente imitar. Ele vasculha sua mente em busca de um feitiço que não ofereça risco de dano, decidindo-se por uma manipulação básica dos elementos. Ao lado dele, ela observa com a respiração suspensa, seu foco inteiramente em cada movimento dele. Ele inicia o ritual projetando sua mana interna para fora, ligando cuidadosamente sua própria essência à energia ambiente presente na atmosfera. Com um comando suave, ele conjura um vendaval gentil.
O súbito fluxo de ar levanta o cabelo dela e gira em torno de seus pés, deixando-a sem fôlego de admiração diante da manifestação tangível do poder dele. No entanto, a manifestação é breve, e os ventos logo morrem, tornando-se um mero sussurro. Ela permanece em meio aos ecos do feitiço, sua expressão uma mistura de reverência e uma nova determinação para dominar a magia fugaz. Inspirada, ela tenta replicar o feito, estendendo a mão e tentando tecer a mana como ele fez. Ela descobre que a conexão é arredia, percebendo que entender a teoria através de seus olhos é muito mais simples do que dominar o delicado fluxo da energia do mundo. Ela se sobressalta quando uma mão firme pousa de repente em seu ombro, o contato inesperado quebrando sua concentração no momento em que a mana começa a se agitar. O mestre rapidamente se desculpa pela intrusão, explicando que a intenção era apenas fornecer assistência na condução do fluxo de energia. Ele direciona a atenção dela para a mana rodopiante, instando-a a encontrar o ponto específico de conexão entre seu próprio espírito e o sopro do mundo, um conceito que ela luta para visualizar até que a sensação finalmente começa a fazer sentido. Seguindo sua orientação, ela sente uma súbita onda de ressonância, uma centelha de reconhecimento que inflama o ar ao seu redor. A voz do mestre sobe de tom empolgada, confirmando que ela finalmente captou a sensação elusiva, enquanto um vórtice de vento suave, mais firme, começa a espiralar para cima a partir de seus pés, levantando seus cabelos na corrente de ar ascendente. Com um grito triunfante, ela segura o vendaval rodopiante na palma da mão, seus olhos arregalados com a pura emoção do sucesso. Seu mentor elogia sua intuição natural, declarando a execução perfeita enquanto a primeira manifestação real de seu potencial mágico toma uma forma sólida diante deles. Enquanto ela continua a se maravilhar com sua conquista, a figura encapuzada se vira, uma silenciosa sensação de satisfação o invadindo. Ele reflete internamente sobre as décadas gastas estudando as artes arcanas, encontrando um raro momento de realização ao finalmente poder transmitir esse conhecimento duramente conquistado para uma aluna como ela. No entanto, a celebração dura pouco, pois a brisa que ela convocou começa a se intensificar rapidamente, chicoteando suas roupas em um frenesi. Ela olha para trás com uma crescente sensação de pânico, percebendo que não tem ideia de como extinguir o vendaval que acabou de criar, deixando seu mestre momentaneamente atordoado pela súbita perda de controle. A jovem luta contra o fluxo caótico de energia enquanto ela surge ao seu redor. Seu companheiro, a figura encapuzada, a instrui urgentemente a romper a conexão com a fonte externa de mana antes que ela consuma inteiramente. Ele alerta que manter o vínculo levará ao esgotamento total de suas reservas mágicas, um destino que a deixaria incapacitada e vulnerável à instabilidade circundante. Ela arqueja, suas forças visivelmente falhando enquanto admite que sua mana está quase no fim. Ele a observa atentamente, seus olhos brilhantes fixos nela enquanto pondera a melhor forma de romper o elo sem causar mais danos ao seu estado frágil. Ele reflete sobre o perigo inerente de fundir a mana de alguém com a de outro, uma prática geralmente evitada devido ao risco de rejeição. Embora preferisse resolver a crise sozinho, as circunstâncias forçaram sua mão, exigindo uma intervenção direta. De repente, ela sente uma sensação estranha e invasiva quando ele começa a manipular sua energia restante diretamente, guiando-a com uma precisão que ela não consegue igualar para estabilizar o fluxo volátil. Ele oferece um breve pedido de desculpas pelo desconforto, admitindo que isso também é uma novidade para ele, enquanto ela se encolhe sob a pressão de sua intervenção mágica. Com um esforço final e concentrado, eles empurram contra a maré mágica, o ar estalando com a força da separação enquanto a conexão é finalmente rompida. A luz ofuscante desaparece, deixando-os parados no silêncio após a luta, com o perigo imediato tendo passado. Ele suspira de alívio, notando que conseguiram estabilizar a situação, enquanto ela oferece uma palavra de gratidão ofegante por sua ajuda oportuna. Ela continua corada, seu coração ainda disparado pela provação, enquanto ele observa que o corpo dela não mostrou sinais de rejeição à sua mana, um resultado afortunado que sugere uma profunda compatibilidade entre eles. Ela está sentada no chão, cumprimentando Lilia ao seu retorno ao quarto. Quando questionada sobre suas atividades, ela explica que o mestre a tem instruído nos fundamentos da magia. Essa revelação pega Tsubaki de surpresa, e ela questiona a possibilidade de magia com sua energia barulhenta de sempre. O mestre observa a troca, notando a diferença gritante na forma como as duas garotas se expressam. O cansaço da lição logo se instala, e ela desaba em uma cama próxima. De sua posição deitada, ela chama fracamente pelo mestre, sua voz abafada enquanto pede uma refeição. Ele volta sua atenção para Lilia, que sugere que 10 são para comer. Ela se pergunta em voz alta se é seguro para ele circular pelo prédio com tanta liberdade. Ela rapidamente o tranquiliza dizendo que não há mais ninguém por perto para testemunhar sua presença, percebendo sua cautela subjacente. Ele expressa sua gratidão por sua constante vigilância e discrição. De repente, ela pula da cama com vigor renovado e se lança sobre ele, seus braços envolvendo firmemente seu manto pesado enquanto grita seu nome. Agarrando-se às suas vestes com uma intensidade faminta e desesperada, ela exige sua refeição imediatamente. Ele só consegue ficar ali, um pouco sobrecarregado por seu súbito e vigoroso surto de energia. Ele finalmente segue para a área da cozinha e inicia os preparativos. Enquanto os outros observam, ele diz para terem paciência enquanto prepara a comida o mais rápido possível. O resultado é um sanduíche farto e bem preparado, servido com ovos fatiados, com vapor ainda subindo do pão fresco e dos recheios saborosos. Ela e Tsubaki devoram a refeição com entusiasmo desenfreado. Tsubaki se maravilha com a qualidade incrível da comida, enquanto ela apenas acena em um acordo silencioso e feliz. Ela observa enquanto a figura encapuzada coloca um prato à sua frente, o aroma da refeição recém-preparada preenchendo o ar. Rose expressa sua surpresa com as habilidades culinárias da entidade, enquanto Tsubaki observa com curiosidade. Dando uma mordida hesitante, ela começa a comer, seus movimentos lentos a princípio antes de se entregar avidamente à comida.
A alegria simples da refeição parece envolvê-la a cada bocado. Enquanto ela continua a comer, o guardião silencioso a observa de perto, notando a exaustão profunda gravada em suas feições jovens. Está claro que as provações recentes cobraram um preço significativo de seu espírito. Enquanto ela se concentra em sua refeição, Rose comenta sobre o absurdo da situação, notando como a menina acabou nesse estado após enfrentar uma força tão esmagadora e irracional. Um sorriso suave finalmente toca seus lábios enquanto ela olha para cima, agradecendo a entidade e declarando que a comida está deliciosa. Em resposta, a figura encapuzada sente um calor interno, reconhecendo-a silenciosamente como uma criança boa e resiliente. Ela continua sendo o centro das atenções enquanto, do outro lado da mesa, os outros observam a dupla em silêncio, com os olhares fixos no vínculo em comum que se forma entre o mestre misterioso e a jovem. Elas observam enquanto a entidade estende uma mão enluvada para acariciar gentilmente sua cabeça, um gesto raro de afeto que não passa despercebido. Isso as leva a se perguntar se esse ser estranho realmente se tornou o guardião da menina. Ele observa a reação dela enquanto ela faz uma pausa, uma expressão de leve confusão cruzando seu rosto sob o peso do olhar coletivo. Enquanto isso, ele reflete sobre a natureza da proteção, perguntando-se se algum instinto paternal adormecido finalmente começou a despertar. Noah e seu mestre estão à mesa, compartilhando uma refeição no rescaldo silencioso dos eventos do dia anterior. Lilia se inclina, com uma expressão curiosa ao se dirigir à jovem. Ela comenta sobre o talento natural da menina, observando como ela se saiu bem contra Léo. Quando Lilia pergunta se aquela foi realmente a primeira vez que ela entrou em combate com outros humanos, a menina faz uma pausa, seus olhos se arregalando em surpresa genuína com a percepção. Enquanto comem, ela relembra o recente confronto, sua mente voltando ao estilo de luta feroz de Léo. Ela explica que, apesar de sua natureza barulhenta, ele é um combatente de elite em combate corpo a corpo. O fato de a menina ter conseguido reagir e se adaptar a um oponente de tão alto nível tão rapidamente é, aos seus olhos, um testemunho de seu potencial latente. Ela continua sua avaliação, com o olhar fixo na jovem que parece estar processando esse novo elogio. A atmosfera é calma, um contraste gritante com o caos do dia anterior, enquanto o grupo começa a criar laços através de suas experiências compartilhadas. Curiosa sobre os outros, a menina ouve atentamente enquanto a conversa muda para os dons únicos possuídos pelos membros de seu grupo. Lilia começa a detalhar a natureza de suas habilidades especializadas, explicando que não são apenas simples feitos físicos, mas algo muito mais profundo. A discussão se volta para Tsubaki e seu notável olho celestial. Lilia o descreve como uma visão onipresente que elimina efetivamente quaisquer pontos cegos, tornando-a quase impossível de ser pega desprevenida. Embora a explicação seja técnica, a menina e seu mestre encapuzado trocam um olhar de leve confusão, lutando para compreender a complexidade total de tal poder. Vendo a perplexidade deles, ela muda o foco para si mesma, com um sorriso confiante nos lábios. Ela revela seu próprio trunfo, a visão do futuro. Com essa habilidade, ela pode espiar vários segundos ou até minutos no futuro, um poder que lhe permitiria dominar sem esforço até mesmo alguém forte como Léo em um confronto direto. Ela se inclina para trás, claramente orgulhosa de sua vantagem tática. Ela explica que, com a capacidade de antecipar cada movimento de um oponente antes mesmo de ele ser feito, a vitória se torna uma questão de execução simples, em vez de sorte ou força bruta. Seu tom jactancioso causa um leve alvoroço, e ela bufa com uma sensação lúdica de indignação quando seus companheiros não parecem suficientemente impressionados. A entidade encapuzada e a menina simplesmente continuam sua refeição, observando-a com uma mistura de diversão e observação silenciosa. A jovem tira um momento para refletir sobre tudo o que acabou de aprender. Parece-lhe uma coincidência fascinante que tanto Tsubaki quanto Lilia possuam habilidades centradas na percepção aprimorada, uma vendo tudo no presente e a outra vendo o que ainda está por vir. Por causa dessa semelhança, uma pergunta começa a se formar em sua mente. Ela olha entre seus companheiros, perguntando-se silenciosamente qual das duas videntes acabaria se provando a mais formidável se fossem forçadas a se enfrentar. Ela ouve atentamente enquanto Lilia continua sua exibição arrogante, alegando que seu domínio sobre a percepção é absoluto. Lilia afirma que, mesmo que um oponente possuísse a habilidade de ver o futuro, ainda acharia impossível desferir um único golpe contra ela, avisando Noah para não alimentar ilusões de superá-la. A conversa rapidamente se transforma em uma discussão acalorada quando Tsubaki rebate, insistindo que suas próprias habilidades únicas lhe garantem uma vitória total em qualquer confronto. Isso provoca uma réplica defensiva e barulhenta de Lilia, que se recusa a admitir qualquer inferioridade, enquanto Léo e a entidade encapuzada observam a briga com uma mistura de exaustão e observação silenciosa. Tsubaki de repente muda o foco do grupo, sua expressão suavizando-se em uma curiosidade sincera. Ela olha para seus companheiros e faz uma pergunta que claramente estava em sua mente. Quem entre eles se apresentará para se tornar seu mestre e guiar seu treinamento? Ela oficializa seu pedido momentos depois, parando diante da grande propriedade e curvando-se profundamente em um gesto tradicional de respeito. Com uma determinação inabalável nos olhos, ela implora formalmente para ser aceita como discípula, buscando a força necessária para sobreviver neste mundo. Léo tira um momento para refletir sobre a situação do grupo, sua mente voltando-se para a natureza técnica de seus poderes. Ele considera a habilidade Libera, reconhecendo-a como um componente fundamental de seu estilo de combate e imaginando como ela se integrará ao treinamento que planeja fornecer. Ele relembra a mecânica intrincada da conversão de Ki sagrado, uma técnica especializada que preenche a lacuna entre a magia pura e o combate físico.
Embora a magia padrão seja frequentemente ineficaz contra os monstros que enfrentam, esse processo de conversão permite que um guerreiro imbuia seus ataques com energia espiritual, uma habilidade de alto nível que até mesmo aqueles sem talento mágico inato podem apreciar. Seus pensamentos se detêm no imenso reservatório de mana e ki sagrado que possui, notando que poucos podem igualar sua capacidade de supressão bruta no campo de batalha. Apesar de seu poder esmagador, ele permanece focado em seu compromisso com o grupo, lembrando-se da promessa que fez de ensinar a Noah e seus companheiros a habilidade essencial da alfabetização. Ele reúne todo o grupo, anunciando que é hora de ir para o campo de treinamento para começar o condicionamento físico e mental. Ele atribui a Lily a tarefa de cuidar de Noah, enquanto se prepara para liderar os outros em suas primeiras lições de leitura e escrita. A entidade encapuzada é dominada pela empolgação com a perspectiva de aprender a ler, seu entusiasmo irradiando através de seus olhos brilhantes. Leo os observa com um leve sorriso, maravilhado com o fato de que eles ainda possuem uma energia tão vibrante para o estudo, mesmo após a exaustão de uma batalha recente. Tsubaki observa seus novos aliados, um profundo sentimento de pertencimento criando raízes em seu coração ao perceber que finalmente encontrou um lugar onde se sente em casa. Ela jura silenciosamente treinar mais do que nunca para garantir que se torne forte o suficiente para proteger este santuário, uma determinação que Leo considera profundamente tranquilizadora. Ela estava no vasto e silencioso salão de treinamento, sua voz ecoando com um novo senso de propósito. Dirigindo-se ao seu mestre, ela prometeu se esforçar ao máximo nos dias que viriam. Eles estão diante de um alvo de treinamento na quietude do campo de prática. O guardião gesticula em direção à marca de madeira, instruindo a jovem a golpeá-la com seu poder inato. Ela assente, aceitando o desafio com uma determinação silenciosa. Ela concentra sua intenção, e uma súbita explosão de energia irrompe dela, atingindo o alvo. O impacto é agudo, estilhaçando a madeira e enviando fragmentos pelo ar enquanto seu poder bruto se manifesta. Ele examina o dano com uma expressão pensativa, notando a eficiência do golpe. Quando ele pergunta como ela consegue canalizar tal força, ela só consegue oferecer uma explicação hesitante, atribuindo-a um simples surto de espírito e força de vontade. Ele decide que uma demonstração é necessária para refinar a técnica dela, instando-a a sentir o fluxo de energia sagrada dentro dele. Para começar, ele reúne um lampejo de magia pura em sua palma, a luz dançando contra o ambiente sombrio. O guerreiro então invoca uma técnica de conversão, alterando a natureza da energia que detém. Seu olhar permanece firme enquanto a luz se intensifica, preparando-se para mostrar a ela a ponte entre a magia simples e as habilidades especializadas. Com uma liberação controlada, ele estilhaça um alvo próximo em um brilho intenso de poder. Ela observa, hipnotizada, enquanto a força destrutiva imita a essência de seu próprio dom, mas parece fundamentalmente mais refinada. Ele explica que o mecanismo interno usado para converter mana em magia é frequentemente idêntico ao que governa as habilidades únicas. Ao compreender essa conexão, ele sugere, ela poderá obter um controle muito maior sobre sua própria força. O homem estende uma pequena chama oscilante, propondo que uma habilidade é essencialmente a forma original de magia de uma pessoa. Enquanto ela encara a luz, uma compreensão começa a se enraizar, as duas forças não são tão diferentes quanto ela acreditava. Ela fecha os olhos, mudando conscientemente sua perspectiva para tratar seu poder como uma extensão mágica de si mesma. Essa mudança de percepção traz uma nova clareza, fazendo com que a energia dentro dela pareça mais fluida e responsiva do que nunca. A garota ataca novamente, desta vez, a explosão é muito mais devastadora, obliterando completamente o alvo. Até o experiente guardião fica surpreso, maravilhado com o fato de uma simples mudança de mentalidade poder amplificar tão drasticamente seu potencial destrutivo. Ela permanece em silêncio enquanto Will Steele reflete sobre a sessão de treinamento. Ele está genuinamente impressionado, notando que ela absorveu seus ensinamentos com uma velocidade incrível, chamando-a de uma discípula verdadeiramente talentosa. Devido a esse progresso rápido, até mesmo seu misterioso mestre encapuzado é forçado a admitir o quão rápido as coisas estão avançando, manifestando uma escrita brilhante no ar para reconhecer a velocidade de seu desenvolvimento. Surpreso com a admissão, o guardião pergunta se ela já dominou todos os caracteres de sua língua, embora a figura encapuzada esclareça que, embora seu progresso seja vasto, ainda não está completo. Inspirada pela conversa, a jovem aponta para a escrita mágica com uma nova determinação, declarando seu próprio desejo de dominar a arte da escrita para que possa se comunicar com mais clareza. Vendo seu entusiasmo, seu mestre se aproxima, seu texto mágico transmitindo um desejo profundo de finalmente ter uma conversa adequada com ela, um sentimento que o guardião ecoa imediatamente. A intensidade da entidade encapuzada aumenta enquanto ele se proclama seu maior fã, seus olhos brilhantes fixos nela com um nível de orgulho quase obsessivo. Essa demonstração de afeto provoca uma risada calorosa de Will, que brinca que a entidade supostamente temível está agindo exatamente como um pai coruja e desajeitado, lutando para se conectar com sua filha. Enquanto o mestre recua levemente diante da comparação, Lily observa o trio de longe, notando como eles a excluíram de sua discussão animada e quase familiar. Eventualmente, o sol se põe no horizonte e Lily é forçada a intervir, lembrando a menina que a noite chegou e é hora de descansar, embora a aluna continue desesperada para continuar suas lições imediatamente. Sentindo sua determinação, o mestre encapuzado decide satisfazer sua curiosidade uma última vez, manifestando um surto de energia sombria enquanto se prepara para demonstrar uma nova técnica. Ele tentou usar a magia do vento para vibrar o ar, mas o resultado foi um guincho estridente e desagradável que fez os outros pularem. Eric exigiu saber que som era aquele, provocando um rápido pedido de desculpas da figura encapuzada. Enquanto ele ponderava sobre a dificuldade da tarefa, Eric comentou que até produzir um som simples era um feito avançado, fazendo com que a perspectiva de uma fala real parecesse um objetivo distante.
Noah observava a troca com olhos arregalados e esperançosos. Ela se inclinou para a frente, seu rosto se iluminando com a percepção de que seu mestre poderia um dia encontrar sua voz. Com um sorriso radiante, ela o encorajou a continuar tentando, sua empolgação sendo contagiante. Em resposta, seus olhos brilhantes pulsaram com uma luz estranha e oscilante enquanto uma vibração baixa e zumbida preenchia a sala. Ele pareceu recuar um pouco, talvez sobrecarregado pelo esforço ou pela tensão repentina. Vendo isso, Eric sentiu uma onda de motivação, declarando que não seria superado e que também daria o seu melhor. Ele se agitou com uma energia barulhenta que trouxe uma sensação de leveza ao grupo. Eventualmente, o guerreiro sugeriu que encerrassem a noite, notando que já haviam progredido o suficiente por um dia. Os outros começaram a recolher suas coisas, a atmosfera relaxando conforme a sessão de treinamento terminava. A paz durou pouco, no entanto, quando sua expressão subitamente se aguçou. Lilia sentiu alguém se aproximando e sussurrou urgentemente para que o encapuzado se escondesse. Quase imediatamente, uma batida educada ecoou pela sala. A voz de uma mulher do outro lado da pesada porta de madeira perguntou se poderia entrar, identificando-se como Misra. Ele se escondeu debaixo de uma mesa próxima no momento em que a porta se abriu. Uma mulher alta e elegante entrou no recinto, sua presença exigindo respeito imediato. Ela informou a Will Stale que a patrulha dos Guardiões da Fronteira havia chegado e estava à espera dele. Will se levantou, instruindo Lily a cuidar dos outros enquanto ele atendia aos seus deveres, sua expressão tornando-se séria ao se preparar para encontrar os recém-chegados. Ele partiu para encontrar a patrulha, deixando Lily encarregada de explicar a situação ao mestre escondido. Ela cruza os braços, com uma expressão severa ao esclarecer que a unidade de patrulha é uma organização de usuários de habilidades. O dever deles é proteger as pessoas que viajam pelo sangue do reino, as estradas que conectam as cidades do reino de Gnir. Ela explica que essas unidades são a força vital da segurança do reino. Eles se movem com determinação pelos vastos territórios, escoltando carruagens e garantindo que as rotas comerciais vitais permaneçam seguras contra as diversas ameaças que espreitam na natureza. Ela se senta ao lado de Noah e do mestre, com a testa franzida em pensamento enquanto continua sua explicação. Ela presumiu que a patrulha fosse uma entidade isolada, mas sua aparição repentina aqui, especialmente quando não há um alvo óbvio para proteger, parece-lhe altamente incomum. Um pavor frio começa a se instalar em seu peito, um pressentimento de que algo está profundamente errado. Enquanto ela lida com suas suspeitas, o espadachim recebe o relatório oficial dos líderes da patrulha. A notícia é catastrófica. O território de fronteira grande do Império, que faz fronteira com o reino ao nordeste, foi completamente aniquilado. A visão da destruição é excruciante, um cenário de fogo e ruína onde antes existia um assentamento próspero, agora reduzido a nada além de cinzas e ecos de um povo perdido. O diretor-geral está em sua mesa, com a testa franzida enquanto analisa relatórios de uma destruição sem precedentes. Ele observa com preocupação sombria que os territórios fronteiriços do Império foram dizimados por invasões de monstros, um nível de agressão não visto há décadas. Ele continua o briefing com seus conselheiros, reconhecendo que, embora as capacidades defensivas do Império sejam formidáveis, a escala desses relatórios é difícil de compreender. Há um sentimento de descrença na sala enquanto eles lidam com as implicações. Sua expressão endurece quando a conversa muda para a emergência simultânea da parada, do palhaço e da beleza do fim. A perspectiva dessas três forças convergindo de uma só vez apresenta um cenário de pesadelo para a estabilidade do reino. Enquanto isso, Rose expressa sua frustração, sua postura tensa enquanto denuncia o absurdo da situação. Ao lado dela, Lilia e a pequena figura encapuzada ouvem atentamente enquanto ela admite que, apesar da loucura de tudo isso, a ameaça é inegavelmente real. A pequena entidade começa a explicar a natureza da parada para Noah, descrevendo-a como um fenômeno onde um indivíduo único, um monstro possuindo alta inteligência, lidera um enxame massivo para devastar terras humanas. Noah ouve em silêncio, sua mente traçando um paralelo arrepiante entre sua própria consciência crescente e esses líderes predatórios. De volta à capital, o diretor elabora sobre o Palhaço, um grupo perigoso liderado por uma figura conhecida como X que defende uma filosofia de destruição hedonista. Ele recorda como esse grupo, movido pelo desejo de viver apenas o momento, já varreu várias pequenas nações do mapa. Ele então descreve a beleza do fim, um coletivo misterioso que busca uma conclusão poética ou satisfatória para a história humana. A falta de uma base conhecida ou números claros os torna uma variável imprevisível e profundamente perturbadora no conflito que se aproxima. Julia suspira, comentando que em um mundo caindo em tal caos, os monstros são apenas metade do problema, as pessoas desesperadas e perigosas estão surgindo em todos os lugares. Noah e seu companheiro absorvem suas palavras, percebendo o verdadeiro alcance da hostilidade que os cerca. O diretor permanece perdido em pensamentos, perturbado por como essas ameaças se intensificaram subitamente de uma só vez. Nas sombras, a figura encapuzada parece estar calculando seu próximo passo, ciente de que a parada é apenas o começo das provações que virão. Pelo acampamento, o pequeno mestre urge o grupo a se preparar imediatamente, mas a paz é estilhaçada quando um monstro salta do mato. Antes que alguém possa reagir, Tsubaki ataca com velocidade ofuscante, deixando a criatura morta e os outros encarando em choque silencioso sua exibição casual de letalidade. Ela acenou um adeus alegre enquanto a troca de turno da guarda começava. Will Stale anunciou que seu esquadrão assumiria a vigília, provocando uma troca de saudações cansada, mas educada, entre as sentinelas que saíam e as que chegavam. Enquanto se afastavam do posto, a conversa se voltou para a crescente inquietação dentro da cidade.
A falta de informações concretas sobre a potencial parada havia deixado todos apreensivos por mais de uma semana, e a atmosfera pesada estava começando a afetar o moral do grupo. O olhar da jovem caiu sobre Julia, que parecia estar contemplando o peso da situação com uma intensidade silenciosa. Ela percebeu o clima sombrio e ofereceu uma sugestão calorosa, convidando o grupo para sua casa para uma refeição. Julia enfatizou que promover a camaradagem dentro da unidade era essencial, especialmente em tempos tão incertos, e olhou para os outros esperando sua concordância. A perspectiva de uma refeição caseira iluminou instantaneamente o espírito da menina. Ela comemorou com alegria desenfreada, suas preocupações anteriores esquecidas na empolgação de visitar a casa de Julia para o jantar. No entanto, o clima alegre desapareceu no momento em que entraram. Lá, sentada calmamente à mesa e tomando chá com Eric, estava a misteriosa entidade encapuzada, parecendo perfeitamente à vontade no ambiente doméstico. A visão deixou a menina paralisada em choque absoluto, seus olhos se arregalando enquanto ela lutava para conciliar a presença de seu mestre em um lugar tão inesperado. Ela rapidamente entrou em um pânico frenético, questionando como um ser tão perigoso poderia estar sentado ali tão casualmente. Eric, no entanto, permaneceu imperturbável, oferecendo um sorriso tranquilizador e insistindo que tudo estava bem, apesar do terror visível dela. A sala mergulhou em um borrão caótico de gritos e confusão. Enquanto a menina continuava em sua espiral, os outros observavam com uma mistura de perplexidade e preocupação, incapazes de compreender a fonte de sua angústia intensa. Ela se encolheu no canto, lamentando o rumo dos acontecimentos enquanto seus sonhos de um jantar tranquilo se despedaçavam. Tudo o que ela queria era uma refeição simples, mas a presença do mestre encapuzado transformou a noite em um pesadelo acordado. Ela permanece paralisada de medo enquanto Misra entra no recinto, sua presença trazendo uma nova camada de autoridade e uma exigência por clareza. Misra observa a cena com um olhar afiado e questionador, pedindo uma explicação convincente sobre o que exatamente está acontecendo. Devido à chegada da recém-chegada, Eric tenta desescalar a situação, conduzindo Misra para dentro enquanto Tsubaki e Noah se encolhem ao fundo, ainda abaladas pela presença da entidade. Eric sugere que todos se sentem para conversar, notando que ver para crer é o melhor caminho. Momentos depois, o grupo está reunido em volta da mesa de jantar, embora a refeição tenha sido esquecida diante da figura silenciosa e encapuzada sentada entre eles. Miss encara a entidade fixamente, com uma suspeita palpável, enquanto os outros aguardam em um silêncio pesado e expectante. Em resposta ao clima tenso, a entidade encapuzada decide quebrar o silêncio, erguendo uma mão enquanto caracteres mágicos e brilhantes começam a se manifestar no ar diante dele. Ele percebe que deveria oferecer uma saudação formal para aliviar a tensão. Enquanto a escrita mágica se forma, Tsubaki observa incrédula, com os olhos arregalados ao perceber que um monstro está realmente escrevendo para eles. A mensagem é simples e educada, apresentando-se como rei e garantindo que não é uma criatura malévola. A jovem aponta animada para as palavras flutuantes, exclamando a confirmação do que a entidade acabou de comunicar. A entidade permanece imóvel, com seus olhos brilhantes fixos no grupo enquanto sua mensagem paira no ar. Vendo o progresso, Tsubaki expressa seu espanto com o quão bem ele consegue escrever, seu medo sendo rapidamente substituído por curiosidade e admiração. Rei parece aceitar o elogio, com uma postura que sugere um sentimento de realização silenciosa. Eventualmente, a tensão se quebra por completo quando Tsubaki começa a afagar carinhosamente a cabeça encapuzada da entidade, achando-o surpreendentemente inofensivo. Enquanto Misra e Julia permanecem um tanto céticas, a entidade começa a explicar a longa série de eventos que o trouxe até aquele lugar.